e um pouco de ideia com vocês sobre isso e conversar e dar alguns exemplos que eu espero que ajudem e alguns exercícios também que eu espero que ajudem a ir destravando isso no dia a dia de vocês. Então, antes de mais nada, eu acho que faz sentido me apresentar um pouco. Meu nome é Catarina, né, Catarina Correia. Eu trabalho numa empresa de política pública, uma consultoria praticamente focada em cenário regulatório, em leis e normas, e é uma coisa super chata, pelo menos via de regra, entendido como super chata, eu obviamente gosto, mas eu consegui juntar esse ambiente de processo decisório, andamento de processo jurídico e regulatório e legislativo, com um universo que muito me agrada e que eu acho muito, sempre me envolveu e me interessou muito, que é o universo da tecnologia, da inovação, da solução de problemas. Então, esse não foi um caminho natural dentro do meu atual trabalho, e em cima desses aprendizados e dessa trajetória que eu fiz aí nos últimos anos, pelo menos 7 anos, tem um pouquinho mais provavelmente, que eu trago alguns conceitos e algumas ideias para a gente conversar. Bom, eu sempre gosto de começar falando um pouco sobre os estereótipos, o porquê que a gente parte de alguns preconceitos, quando a gente começa a falar de temas mais fora do nosso dia a dia, né? Então, o básico do básico disso é uma busca simples no Google, e as associações e as ideias gerais que a gente tem sobre os temas, né? Quando a gente fala, por exemplo, de imaginação, a primeira coisa que sempre surge à mente, que os resultados de busca nos trazem, é uma coisa muito infantil, né? Muito de experimentação infantil, do quanto que a criança se movimenta e pergunta e cria, né? E tem ideias de mundos mágicos e acredita no Papai Noel, no Mickey, enfim. Então, a imaginação, a ideia de imaginação é muito associada à criança. Tem um motivo para isso, mas não é, e nem precisa ser algo restrito só à infância. Quando a gente sobe de imaginação para criatividade, o cenário já muda um pouco. A gente já começa a falar assim de adultos, mas de um universo muito particular das artes, que é geralmente associado àquela pessoa meio gênio louco, né? Uma pessoa envolvida ali com muitas cores, com processos de experimentação, algo até às vezes meio sujo, mas algo também inalcançável. Assim, fazer arte é algo associado, e ser criativo é algo associado a alguém fora da caixinha, que tem uma forma de pensar própria e que, de alguma forma, nasceu daquele jeito ou tem aquele dom. Quando a gente vai disso para um outro tema da nossa conversa hoje, que é o ambiente de inovação, aí a primeira imagem é sempre uma imagem muito associada ao universo de TI, que é um universo próximo do de vocês, mas que tem também aquela figura né, do gênio matemático ou do expert que já desmontava computador com 3 anos, com 9 anos já tinha sua startup de R$1 milhão. Então, tá sempre muito dentro daquela lógica de um homem introspectivo, que consegue ver códigos na sua frente, então também é algo, de novo, muito distante da nossa realidade, do nosso dia a dia. E quando a gente sai disso para um universo de empreendedorismo, aí isso só reforça um pouco desse estereótipo do inovador, do cara de TI, né, assim, entre muitas aspas, mas sai do espectro daquele inovador super introspectivo e vai para alguém que é muito easygoing, muito aberto, fala com todo mundo, é super sociável e tem também, né, muito dinheiro para investir, porque empreender é caro e é sempre um risco e você tem que superar os primeiros anos, que provavelmente vão ser difíceis. Então, imagens que estão, assim, essas imagens e esses conceitos, essas ideias da imaginação ao empreendedorismo são ideias que estão, de forma geral, longe da maior parte de nós, né? Assim, tanto que, não sei se vocês já fizeram essa reflexão, mas toda vez que eu pergunto para alguém, você se considera uma pessoa criativa, ou você se considera uma pessoa inovadora, é muito difícil a pessoa, especialmente na minha carreira, que é mais quadradinha um pouco, a pessoa fala, sim, me considero, eu sou uma pessoa inovadora, porque a gente pensa em inovação como as grandes artes, ou ideias brilhantes
especialmente da área de tecnologia, e não como pequenas formas de hackear a nossa vida, assim, né, e de ir mudando e melhorando a forma como a gente interage com o mundo à nossa volta, o nosso dia a dia. Então, o meu objetivo hoje é que a gente saia com 4 ideias muito diferentes sobre o que são esses conceitos, ou o que são essas pessoas, o que é uma pessoa imaginativa, o que é uma pessoa criativa, inovadora e empreendedora, porque é a partir dessa desconstrução, esse, pelo menos para mim, foi o primeiro passo de começar a me enxergar como alguém também que é um pouquinho de cada uma dessas coisas, mas que não é naturalmente assim que trabalha para ser, porque eu acho que esse é um grande ponto de virada também. Não é, nenhuma dessas habilidades são inatas e são dons, mas são processos que a gente vai desenvolvendo pouco a pouco e vai aplicando eles no nosso dia a dia para conseguir criar e ter soluções mais interessantes para a gente, para o lugar onde a gente trabalha, para a carreira que a gente quer ter, e por aí vai. Então, eu vou passar pelos 4 conceitos, tá? Vamos começar da imaginação, daí a gente vai para a criatividade, depois para a inovação e para empreendedorismo. Dentro do universo da imaginação, um ponto que eu acho muito, assim, muito bacana é a ideia de pensamento divergente. Quanto que imaginar não é simplesmente a gente criar essa realidade paralela que é associada à infância de monstro enfim, animais que falam ou qualquer coisa do gênero, mas de pensar de forma diferente. E aí isso vai até para as menores, para a menor das coisas, né? Para o nosso dia a dia, de fazer uma rota para o trabalho ou para a escola e mudar essa rota, ou de colocar as coisas num determinado lugar e alterar a forma como as coisas ficam dispostas nesse lugar. E tem uma pesquisa dentro de uma palestra que o Sir Ken Robinson deu, muito bacana, que fala um pouco sobre o processo de desconstruir essa imaginação que a gente tem na infância dentro da escola, que é bem bacana, especialmente para quem era um rebelde na escola, é muito legal de assistir. E ele parte de uma pergunta nessa pesquisa que foi feita, que é quantos usos existem para um clipe de papel. Então, o clipe de papel, aí o que vocês estão vendo do lado direito, e aí, dentro desse teste, foi um teste mesmo, que foi feito com um grupo de pessoas, a ideia é fazer uma lista, aí escrevendo quantas coisas a gente consegue imaginar e consegue fazer com o clips. Então, óbvio, você consegue prender papel, você consegue eventualmente desdobrar ele, fazer um arame para prender alguma embalagem, você consegue abrir ele um pouquinho e fazer um coração de enfeite, enfim. E aí, a ideia é que cada um coloque um papel à sua frente e comece a descrever quantas são os diferentes usos que a gente pode dar para o clipe de papel. E o mais interessante disso é que a maior parte das pessoas consegue pensar em torno de 15 usos. É claro que no começo você fica preso nas 2 ou 3 ideias mais óbvias que eu comentei, mas vai passando o tempo e a gente vai pensando em outras variações aí para isso, e a média das pessoas, a maior parte das pessoas pensa em 15 variações, ou 10 a 15 coisas que a gente consegue fazer com clipes de papel. E aquelas pessoas consideradas gênias, consideradas imaginativas, são pessoas que pensam em 200 usos para um clipe de papel. E a grande diferença entre o grupo grande de quem pensa em 15 usos e o grupo menor de pessoas que pensa em 200 está na forma como eles enxergam o clips. Então, o primeiro grupo, ele tende a pensar num clips normal, tradicional, esse que a gente está acostumado a ver, né, de um tamanho mais ou menos aqui, foi mais ou menos desse tamanho, um clips de plástico ou de metal. E esse grupo de 200, que consegue pensar em 200 alternativas, quebra um pouco essas barreiras. O clips pode ser de borracha e com 2 metros de altura, ele seria uma estátua, ou ele pode ser de espuma e mais ou menos desse tamanho, e ele seria um travesseiro. Então, o fato de você caminhar né, na pergunta não tem uma implicação direta, que são esses estereótipos dos quais a gente parte, essas ideias pré-concebidas do que é um clips, né, do que é a imaginação também. Mas quando a gente
se exercita a pensar fora do habitual, surgem outras variações que saem dessas ideias pré-concebidas, e aí você consegue pensar em muitas coisas. Efeito prático da gente dar 200 alternativas de uso para um clipe de papel é praticamente nenhum, por isso que a imaginação por si só, enfim, ela é muito interessante, ela é uma ferramenta para as outras etapas, né, para a criatividade, para a inovação, mas ela não necessariamente tem um grande valor, assim, e aí, óbvio que é muito valorosa, mas ela não tem um valor de mercado, então você não vende criatividade, você não é contratado porque, ou você não vende imaginação, desculpa, você não é contratado porque você tem imaginação, porque a imaginação pode ser difusa, inclusive é a própria definição dela, né, um pensamento divergente, de você caminhar para várias direções, mas não necessariamente ela tem em si uma solução concreta ou uma resposta objetiva para um determinado problema. E um desdobramento muito interessante disso, da ideia de imaginação e da forma como a gente concebe e vai concebendo ao longo da vida a nossa capacidade de imaginar, é uma outra pesquisa que coloca, que acompanhou crianças, é uma pesquisa longitudinal, então ela acompanhou crianças desde a sua primeira idade ali, da sua primeira infância, com 5 anos, ao longo da vida, enquanto elas iam se desenvolvendo. E basicamente era aplicado um teste para entender o quanto que essas crianças eram gênias ou tinham potencial de genialidade. Eram perguntas dentro desse escopo da imaginação, então o quanto que elas conseguiam pensar em coisas diferentes ou ter ideias diferentes das habituais, né? Então sair da média das 10 ou 15 respostas ali que habitualmente são dadas para os usos com clipes de papel. Quando a gente olha para as crianças com 5 anos, 98% dentro dessa pesquisa tinham um potencial de gênio. Então, 98% das crianças, para quem foi aplicado esse teste, conseguiam pensar fora da caixa, conseguiam trazer soluções diferentes das habituais para um determinado problema, tinham uma forma de pensar que não era linear, que era justamente baseada nesse pensamento divergente. Então, é uma quantidade muito grande, né? Praticamente todo mundo, na infância, era gênio. E aí, ao longo da pesquisa, foi feita uma segunda medida com crianças de 10 anos, e com crianças de 10 anos a gente só tem 30% dentro desse potencial, ou seja, dentro dessa classificação aí de gênio. Ou seja, entre os 5 e os 10 anos, alguma coisa aconteceu na vida das crianças, que uma parte considerável delas deixou de pensar de forma divergente, né? Passou a pensar dentro dentro da linearidade que o sistema escolar, principalmente no caso dessa pesquisa, impõe. Então, com 5 anos, a gente está entrando na escola, está nos primeiros anos de escola, e a gente aprende a pintar com o dedo e a escrever, eventualmente, um pouquinho. Com 10 anos, a gente já escreve e já está fazendo algumas operações matemáticas. Então, geralmente as perguntas têm uma resposta correta. Então, o potencial de imaginar outras respostas e imaginar outras saídas para um determinado problema diminui, porque a gente se habitua a pensar de forma a chegar naquela única solução, que é a resposta correta. A pesquisa continua e faz uma terceira aferição com adolescentes aí já, né, de 15 anos. E o percentual diminui de novo, ou seja, dentro de adolescentes a gente só tem 12% que tem esse potencial de genialidade. Então, a continuidade dentro dessa lógica de pensamento em que uma pergunta tem uma resposta, continua prejudicando, né, da primeira infância à infância, da infância à adolescência, a ter ideias diferentes e a trabalhar com contextos diferentes. Quando adultos, o percentual é bem pequenininho, tem 2% dos adultos que dentro dessa pesquisa que tem esse potencial de genialidade, ou seja, que tem esse pensamento divergente. O que acontece ao longo da nossa vida é que a gente vai aprendendo que imaginar ou que ter soluções ou que ter ideias fora da correta não é desejável. Então, a gente passa a cumprir com
com o pré-requisito e a responder da forma como a gente entende que vai ser a forma adequada e valorizada, e não necessariamente com aquilo que primeiro nos viria à mente. A gente vai sendo moldado para agir de uma determinada forma específica. Ao passo de que é muito difícil, e parte do meu trabalho é esse, então eu sei por experiência própria, mas é muito difícil pegar um adulto e fazer ele voltar esses passinhos aí atrás dentro do seu potencial que ele tinha originalmente de imaginação, para que ele seja um pouco mais criativo, ou para que ele seja um pouco mais inovador dentro do seu dia a dia, quer dizer, para que ele não simplesmente cumpra com o protocolo, o objetivo de uma ação, por exemplo, específica no trabalho, mas que ele pense em soluções diferentes para aquilo, ou projete resultados diferentes para aquilo, e para que a gente vá melhorando o nosso dia a dia. Mas tem formas de fazer isso. Então, o primeiro, e acho que esse é um grande exercício, assim, que apesar de parecer muito simples, mas um grande exercício que eu trago e que eu proponho que vocês incorporem, ou tentem incorporar aí no dia a dia, na medida do possível, é justamente um treino, um exercício para a imaginação. E ele é super importante porque em seguida a gente passa para como desenvolver criatividade, como desenvolver inovação, mas todas essas outras etapas, elas são muito mais ferramentais, muito mais que ferramenta que eu uso, que processo que eu sigo, e sem a imaginação, sem o potencial de pensar em como as coisas poderiam ser diferentes, não adianta aplicar protocolo, não adianta pensar em ferramenta, não adianta seguir regras, né, ou normas de como criar uma empresa, ou de como desenvolver uma solução de negócio, porque o primeiro gatilho, o grande estouro de tudo é essa primeira etapa, que é a mais simples, mas é a mais importante, de pensar de forma diferente, de pensar de forma divergente. Então, um exercício muito básico, muito simples, mas que ajuda muito para a imaginação é o exercício de se deslocar para um lugar diferente do seu, e aí tem um exemplo de café, mas pode ser absolutamente qualquer lugar, e começar a observar o mundo ao seu redor. Essa é, óbvio, a primeira etapa, assim. Então, imaginem que vocês vão até, e eu sei que a gente está sem muitas condições de fazer isso no momento, mas imaginem que vocês vão até um café, sentem e comecem a olhar como que as pessoas pedem, como que elas escolhem a comida ou a bebida, como que os garçons servem. Então, olhar de forma analítica, né? Não é tanto olhar e ver se a parede é bonita ou se a decoração agrada ou não, ou quem está passando na rua, e sim começar a pensar como que as coisas funcionam. Então, no exemplo de um café, o garçom serve determinadas mesas numa seção do café ou do restaurante. Ficou mudo só para... Ficou mudo o microfone. Catarina, me ouve? Catarina? Vocês me ouvem, pessoal? Não, eu consigo te ouvir. Eu acho que foi o áudio dela lá que deu pau. Da Catarina, né? Também tô te ouvindo. Eu mandei uma mensagem para ela. Eu acho que ela... Deve estar sem super, áudio. Super empolgada lá, falando e tal. E eu super curiosa para saber o que ela tá falando. Tu tem como ligar para ela, Mar? Porque como ela tá compartilhando, ela não tá vendo a gente. Deixa eu ligar. Para fazer um sinalzinho de fumaça aqui. Eu desativei e vou ativar o som para ver se adianta. Não tem como parar a apresentação dela? Não. Só ela lá. Eu tentei desativar o áudio dela e Ativar novamente. para ativar de novo. E se eu tirar ela da reunião? Pode ser. Será que dá para fazer isso? Pode ser. Pode ser, Ju.
Ai, tô me É o sentindo radical. péssima de derrubar a mulher, O gente. radical. Mas é o jeito que tem dela ver a gente. Então junta, Júlia, já que tu derrubou. Jesus do céu. Má, fala pra ela aí. Mandei mensagem para ela. Pergunta se machucou. Foi o jeito drástico, gente. Quem tá compartilhando a tela não consegue ver a gente. A gente pode sinalizar horrores aqui. Oi, Tati. Bem-vinda. Nós tivemos um problema técnico. Na verdade, a gente parou para receber você. Mandei mensagem para ela entrar de novo. Ela leu a mensagem. Vou desligar minha câmera que eu vou ficar com vergonha dela agora. Será que ela consegue voltar com o mesmo link, Mado? Eu tendo derrubado ela? Consegue, consegue. Ah, então tá bom. Pois é, Matheus. Voltou. Tá Oi. mudo. Ah, agora foi. Eu tava no mudo dessa vez. Karina, desculpa que eu derrubei você, mas foi o único jeito de você olhar pra gente. Não tem problema. Não tem problema. De fato, tá só a apresentação na minha tela, então eu não tava. Depois que eu vi a tela começou do celular começou a aparecer, a piscar aqui. Juro que foi mais com visível. carinho, desculpa. Não tem problema. Eu vou só perguntar até onde que vocês ouviram. A análise analítica das pessoas no café. Chegar no café, começar a olhar os garçons, olhar as pessoas e tal. Legal, beleza. Deixa eu compartilhar aqui de novo a minha tela, então. Bom, então a ideia é olhar as pessoas, olhar como que mesas que o garçom serve, como que estão divididas as sessões de atendimento do garçom, ele anota os pedidos, ele vai até... Ele decora e leva logo os pedidos para a cozinha, em seguida, quem que chega nesse café ou nesse restaurante, as pessoas estão com muita fome e esperam que o atendimento seja rápido, ou elas estão tranquilas e, enfim, podem esperar o menu, ou uma vez que elas chegam, elas olham o menu e escolhem, ou elas olham um sinal em cima grande, onde tem descritas todas as opções, e a partir daí, pensando o que poderia ser diferente nesse processo, e quais as implicações disso, né? Então, se a gente olha, por exemplo, para
para como o garçom está executando a função dele. Então, ele atende 4, 5 mesas, ou ele atende todas as mesas, e se ele, vamos supor que ele atenda metade das mesas e um outro garçom atenda a outra metade das mesas. O que poderia ser diferente? A gente, ao invés deles estarem divididos por sessões dentro do café ou restaurante, eles poderiam sempre atender a pessoa que está chamando, e aí o garçom iria muito mais rápido à mesa, mas por outro lado ele faria trajetos dentro do restaurante, entre as mesas, menos previsíveis. Talvez ele trombasse com alguém, outra vez ele trombasse com o próprio companheiro de trabalho dele, e aí qual é a implicação disso, portanto, né? Começar a colocar um pouco dentro do exercício a ideia de se as coisas são um pouco diferentes, isso pode ter um lado bom, né? As pessoas seriam atendidas mais rápidas, mais rápido, por exemplo, dentro do café ou do restaurante. Por outro lado, pode ter um lado ruim. E aí pesar qual que é o lado ruim. Se ele quebra 2 copos a cada 10 dias, isso pode ser ruim, mas se ele raramente tromba, ou se com o tempo ele passa a trombar menos com o colega de trabalho dele e as pessoas estão sendo atendidas mais rápido, as mesas não precisam ficar divididas em sessão, elas poderiam ficar todas as mesas sob responsabilidade de todos os garçons. Mas qual a implicação disso? Não sei como dividir mais os 10%, como que a gente tem que dividir os 10% no final do dia, e é realmente um exercício de ir abrindo uma caixinha depois da outra, para pensar o que isso implica, o quanto que aquilo é melhor ou é pior. A princípio, no exercício, não tem nenhum compromisso ou nenhuma necessidade de que as coisas que vocês pensem como variação daquilo ou como alternativa para como está tudo acontecendo naquele momento, seja uma boa ideia ou seja uma ideia genial. Assim, a gente vai falar um pouco mais disso para frente, mas não tem para treinar esse nosso, né, a musculatura cerebral de voltar para esse estágio quase que infantil e de ter ideias absurdas ou fantásticas, não tem o compromisso de que a gente tenha, nossa, pensei numa ideia e vou vender para o dono do restaurante e fiquei milionário no dia seguinte. Isso é, claro, um desdobramento possível de ser alguém muito inovador ou muito criativo ou de ser um empreendedor. Mas o primeiro estágio e esse primeiro momento, ele é sobre desenvolver a musculatura do nosso cérebro e começar a pensar de formas diferentes. E muitas vezes, e em diferentes espaços, então não precisa ser só num café ou num lugar fechado, pode ser no meio da rua, e aí pensando não só como as coisas funcionam por uma determinação de regras, né? Então dentro de um café tem uma regra, tem uma forma como os garçons são obrigados a atender, um pedido que eles podem fazer. Na rua as coisas são muito mais orgânicas, para onde as pessoas estão indo, como que elas caminham, como que elas se vestem, com quem que elas falam, será que elas estão com fome e poderiam comprar alguma coisa num guichê aqui no meio da rua, ou será que elas estão com sede, porque elas estão se deslocando durante muitas horas para chegar no seu local de trabalho ou de estudo. Então, é realmente um exercício de olhar para aquilo, entender analiticamente como que aquilo funciona, quer dizer, como que estão estabelecidas as regras do jogo, estão estabelecidos os comportamentos das pessoas, e tentar pensar em como eles seriam diferentes. E se as pessoas não andassem na calçada, andassem na rua, e na verdade o espaço para os carros fosse menor? Qual a implicação disso? E se as pessoas não só se locomovessem em fila, qual que seria a implicação disso? São realmente ideias absurdas ou perguntas absurdas que vão ir destravando esse nosso potencial de imaginação e que vão permitindo com que a gente deixe a nossa mente realmente navegar por águas desconhecidas, por assim dizer, e quanto mais a gente treina isso, mais a nossa capacidade ou a nossa habilidade de pensar depois de forma imaginativa e de ter ideias criativas e soluções inovadoras dentro de ambientes onde a gente, né, deveria tê-los, ou onde a gente é remunerado ou é beneficiado por tê-los. Então, esse é um exercício que eu recomendo muito que vocês façam em toda a intensidade que vocês puderem. Se não num primeiro momento de forma tão organizada, mas usem aquele espaço que vocês estão esperando na fila, ou que vocês estão esperando alguém atender vocês em algum lugar, ou mesmo em casa, enquanto vocês estiverem à toa e vocês estão vendo mãe fazer comida, ou pai organizar o futebol com os amigos, como que aquilo funciona, por que é daquele jeito, qual que seria uma forma diferente de fazer aquilo, e se isso seria melhor, pior, neutro. Se você não tem a menor ideia de qual seria o desdobramento
desdobramento disso, todo pensamento nessa etapa é válido. Um outro exercício, e vocês provavelmente encontram muitos templates para isso, é tentar pensar em muitas soluções para uma mesma coisa. É um pouco do exercício que eu falei, ou do teste que eu falei sobre o clips de papel, mas tem algumas coisas em papel mesmo, assim. Então, esse aqui é um exemplo de vários círculos, um papel em branco com vários círculos, e o processo de alguém tentar transformar esse círculo em coisas diferentes. Então, pode ser uma bola, mas pode ser uma roda, mas também pode ser um carro, pode ser um anel. Se você juntar dois deles, pode ser esqueci o nome. Pode ser um olho, enfim. E no começo, de novo, você pensa nas coisas mais óbvias, que são circulares. Mas quanto mais você desenha, quanto mais você faz isso, mais você começa depois a olhar na sua volta e imaginar que pode ser um copo visto de cima, porque você está com um copo na mão, ou que pode ser um pedaço, um desenho de uma camisa de alguém, porque você viu esse desenho da camisa de alguém no seu dia a dia. Então, por mais bobos que esses exercícios pareçam, a ideia deles é você realmente começar a enxergar, e eu desafio mesmo vocês, porque de fato acontece, mas é você começar a enxergar possibilidades diferentes das que você está habituado a enxergar em coisas muito ordinárias e muito cotidianas. Bom, dito isso, muito importante, eu acho que todo exercício é válido, se vocês estiverem parados dentro do ônibus, enxergando como que a rota do ônibus funciona, ou esperando no ponto, vendo como que o trânsito funciona, e esse é o jeito que dá para fazer, ótimo. Mas se vocês puderem, anotem, assim, se for um exercício mais consciente, mais organizado, de sentar realmente num café, ou de sentar no meio da rua, parem e escrevam as ideias de como aquilo poderia ser, e façam as perguntas, porque isso é também uma forma da gente dando ordem ao pensamento, porque a gente se perde, né? Assim, às vezes, as poucas vezes que eu tentei fazer sem papel e caneta na mão, o meu pensamento em 10 minutos estava num seriado ou na minha mãe, que tinha falado comigo no dia anterior, porque de fato a mente divaga, e é normal que ela divague. Então, ter um papel à sua frente, se possível, ajuda um pouco a dar ordem e a dar cadência para o exercício. Então, assim, onde for possível, acho que ajuda bastante nesse treino. E aí a gente vai para uma próxima etapa, que é o lugar da criatividade, né? Não existe criatividade sem imaginação, mas a criatividade não é só imaginação, né? A criatividade é o processo de ter ideias originais que têm valor. Então, a imaginação por si só é ter ideias, né? O valor a essas ideias é um pouco do processo criativo. E, de forma geral, ele está super associado, ou muito associado, a esse universo das artes, né? Da pintura, do desenho. E, embora isso não seja o único espaço de criatividade, de fato, ser criativo ou tornar-se criativo é um pouco de um processo de desenhando essas soluções, ou de colocando no papel, de novo, essas ideias e pensando em como deixá-las mais valiosas, tá? E a criatividade, independente de ser algo mais artístico ou completamente fora do universo das artes, e a gente vai ver alguns exemplos de como ela pode ser aplicada e como vocês podem desenvolvê-la também, ela é algo que vem com o tempo. Não é um processo mágico, não é uma ideia brilhante, genial, e isso não significa que não possa ser. Assim, a gente tem, eu acho que exemplos, inclusive muitos exemplos, talvez numericamente, de pessoas que tiveram uma grande ideia criativa, né? Ou um grande. É muito fácil, provavelmente vocês vão saber ou vão conseguir pensar em bandas ou em cantores que tiveram uma única música. Sim, pode acontecer. Você pode desenvolver um hit, ou você pode ter uma ideia brilhante e saber vender, né? De novo, dentro da lógica da criatividade, uma ideia que tem valor, saber vender ou saber transformar aquilo num movimento artístico ou numa expressão artística que as pessoas gostam, mas não necessariamente você ser alguém criativo continuamente ou ser um artista continuamente, tanto que uma parte desses, uma parte dos cantores tem um hit só e outra parte que provavelmente a gente conhece, lembra o nome com mais frequência, e não como o cantor daquela única música, já passa por uma lógica mais de processo. Essa ideia de que a criatividade é algo que a gente treine, que a gente faça continuamente,
é o primeiro passo para você, de fato, treinar e fazer os exercícios de imaginação para desenvolver como algo que você tem no seu dia a dia. Para mim, o grande expoente disso é o Van Gogh, né, que é um pintor que fala que grandes coisas, que grandes obras, né, principalmente no caso dele, não são feitas por impulso, elas são uma série de pequenas coisas reunidas. Então, ele é o pintor de obras como essas que estão aí na tela para vocês e que foram muito valiosas para ele só depois que ele faleceu. Então, ele passou praticamente a vida inteira construindo essas pequenas coisas, lutando também com questões de saúde mental, enfim, teve uma vida bem dura, mas ciente de que era aí juntando os pigmentos da cor certa, juntando a paisagem que ele viu num determinado momento com outro pedaço de casa que ele viu num outro momento dentro de uma única obra, que ele teria essa grande obra, essa grande solução, que foram as várias pinturas dele. Então, parte disso é um pouco tentar aplicar esse exercício de imaginação dentro do nosso dia a dia. Tem algumas formas de fazer isso. O primeiro, ele é basicamente um exercício de alteridade, de se colocar num lugar diferente do seu lugar habitual. Né? Então, bom, se eu estou acostumada a frequentar minha casa, meu almoço em família, de novo, tudo muito para a pandemia, né? Mas minha casa, meu almoço em família, meu local de trabalho e minha universidade. Eu estou habituada com pessoas que pensam de uma forma muito parecida com a minha. Mas se eu saio dessa rotina e vou num parque longe de casa, ou vou num shopping diferente daquele que eu habitualmente vou, ou assisto uma aula num lugar, ou num curso completamente diferente do que eu faço, ou do que eu estou estudando para ser, isso me coloca em contato com outras formas de pensar, e vai ajudar nesse processo de não só de ter ideias, né, que é um primeiro momento da imaginação, mas de entender como que as pessoas valorizam ideias, né, assim, então o que são problemas diferentes dos meus e o que é que são valores ou soluções diferentes daquelas minhas habituais. Então, tá nesses espaços diferentes e se forçar a estar em espaços diferentes do que vocês habitualmente frequentam, uma primeira forma de exercer a criatividade. Parece bobagem, assim, de nossa, mas eu vou para um shopping diferente, eu vou me tornar uma pessoa mais criativa? Óbvio que por si só não. Tá tudo dentro, e por isso a cadeia é tão importante, está tudo muito dentro desse primeiro exercício de imaginação, de olhar para como as coisas são diferentes e o quanto que isso faz delas melhores ou piores, ou mais interessantes ou menos interessantes para você e para os outros. Então, ir para um lugar diferente é o que vai te permitir ver por que algumas pessoas valorizam algo que para você não é um valor, ou naquele espaço em que você está habituado não é um valor. Sempre dentro daquela mentalidade ou daquela ideia de tentar entender por que as coisas funcionam dessa forma, né? Então, acho que talvez enfim, talvez seja um pouco mais óbvio para uns ou para outros, mas se vocês pensarem na escada rolante que a gente habitualmente sobe ou desce dentro do metrô, ela tá do mesmo, a gente está do mesmo lado, né? Então você sobe um lado, caminha para o outro lado da escada, sobe de novo, para que você faça o trajeto mais rápido possível, porque dentro do metrô a ideia é a gente se deslocar muito rápido pela cidade. Por outro lado, quando você vai no shopping, é a mesma escada rolante, ela pode ser programada para cima ou para baixo, não faz diferença, mas geralmente se você sobe aqui, você tem que andar até o outro lado do shopping para subir para o outro andar, porque ali a ideia não é que você se desloque rápido, é que você passe e olhe as lojas e veja o porquê o que está na vitrine e eventualmente compre, né, que é o objetivo do centro comercial. Então, ir para lugares diferentes e observar por que as coisas são diferentes daqueles lugares habituais, às vezes a partir de um objeto, tipo o exemplo da escada rolante, é o que vai fazer com que vocês acostumem-se, né, ou tenham cada vez mais ideias valorosas ou tenham ideias criativas. Além da alteridade, tem um processo de distração que é muito legal, que é a lógica de
não ficar 100% concentrado. É um pouco o oposto do que a gente ouve na escola, e eu sei que tem professores online, então talvez me desculpem por essa dica, mas ficar 100% concentrado em uma única coisa faz com que a gente tenha essa associação muito direta de que existe uma única coisa na qual eu devo prestar atenção, uma única resposta, e óbvio, depende muito do professor, felizmente a gente não tem só professores dentro desse modelo mais conteudista, e eu imagino que com vocês muito menos, mas parar e se distrair e entender por que eu me distraí, ou por que isso é mais interessante do que o que eu estou ouvindo, seja na sala de aula ou num exercício de leitura que eu tenho que fazer, é muito importante. Por quê? A gente entende um pouco mais o que nos motiva, e 2, a gente começa a cruzar os pensamentos de coisas diferentes. Então, quando você está focado 100% numa atividade e separa isso de outras atividades de trabalho, de estudos ou até de lazer, você não cruza ideias de uma coisa para outra. Já aconteceu muitas vezes comigo de eu ter uma ideia para o trabalho no momento em que eu estou assistindo televisão ou desenhando alguma coisa, porque a minha mente fica pulando de uma coisa para outra porque eu treinei ela a se distrair, a pensar em outras coisas e a não ficar abrindo e fechando a minha atenção para uma coisa só, e aí usar esses pensamentos que vêm, essa imaginação que vem, mesmo fora de hora, como uma forma de impulsionar ideias que são criativas, e aí sempre ter o papelzinho do lado ajuda muito a anotá-las e conseguir voltar ao programa de televisão e não precisar trabalhar naquela mesma hora. Um outro ponto é a interação. Então, conversar com outras pessoas e trocar ideia com outras pessoas é uma forma de exercer a sua criatividade. Então, se no primeiro exercício de imaginação a ideia é que vocês observem e pensem sozinhos e escrevam sozinhos, até porque acho que uma grande trava, quando a gente olha lá para o processo da criança de 5 anos que vai se tornando um adulto ou um adolescente menos genial, a grande trava nossa é um pouco a vergonha que a gente vai passar, né? De sugerir uma ideia que seja absurda, ou que todo mundo ria, ou que ninguém goste, ou que a gente não tenha pensado em algo óbvio. Então, dentro dos exercícios de imaginação, que a ideia é que o objetivo é que eles sejam mais livres, tudo bem guardar para vocês, mas já num segundo momento de criatividade, na medida em que você vai amadurecendo esses pensamentos, conversar com alguém é fundamental, porque te ajuda a sair da sua forma de pensar original e a ter ideias diferentes. Então, esse processo de colaboração, que deveria ser mais valorizado na escola e no ambiente de trabalho, inclusive, ele é fundamental para que a gente não tenha uma única forma de pensar e uma solução meio míope, né? Assim, é o que é melhor para mim, mas não necessariamente é o que é melhor para todo mundo, porque eu sequer conversei com mais de uma pessoa ou com alguém que não esteja dentro da minha cabeça, né? E tem algo que vocês já devem ter ouvido falar, ou podem já ter ouvido falar, que é a lógica de experimentação. Algumas empresas usam inclusive como grandes empresas, né, que a gente tradicionalmente associa como empresas inovadoras, usam essa divisão de tempo de 80-20, em que você passa, o Google é o maior exemplo delas, em que você passa 80% do tempo do trabalho dedicado às suas atividades rotineiras, mas 20% você pode dedicar para um projeto que você goste. Isso ajuda as empresas também a controlar e a permitir esses momentos de distração, porque você acaba se dividindo entre atividades que são de trabalho, apesar de não serem esses 80% que são sua principal atividade, mas é também o que faz com que você se motive a descobrir ou a pensar em soluções para coisas que te interessam, né, e não só realizar aquele relato habitual, aquele trabalho habitual. Isso vale também para os estudos. Então, eu estou estudando uma linguagem, um código diferente, ou eu estou estudando uma matéria diferente, tudo bem. Vocês estão me ouvindo? Tá, eu acho que eu sei o que aconteceu da primeira vez. Agora sim. Sumiu e voltou. Vocês podem, mesmo dentro mesmo dentro do ambiente de estudo, vocês podem gastar 80% do tempo para aprender aquele conteúdo que é o conteúdo programático, né, que é o tanto que você precisa saber lá de uma linguagem X ou de uma aplicação ou ferramenta matemática Y para fazer a prova, mas não tem nada dentro desse conteúdo que te interesse mais, que o professor não pediu, ou que não está no livro, mas que você gostaria de aprender. Esse processo de experimentação, ele também ajuda a desenvolver a criatividade,
a usar a imaginação, mas a usar dentro de coisas que vão trazer valor ou que podem ser soluções mais valiosas para a sociedade como um todo, né? E aí tem coisas fora do ambiente trabalho-escola, mas que também são igualmente interessantes. Uma delas é, sim, a arte, apesar de não ser exclusivamente a arte, um ambiente de criatividade, desenhar, tocar música, ajuda, sim, a desenvolver a criatividade, aí tem um tanto de estudos neurológicos para isso, não sou eu que estou dizendo, e, curiosamente, lidar com crianças também ajuda a desenvolver a criatividade, muito por conta das várias perguntas e dos vários caminhos que a mente da criança faz e das coisas que a gente acaba tendo que responder ou tendo que pensar que a gente não pensou nunca antes. E, de novo, estudos da psicologia comportamental e da neurologia, nada que eu possa atestar de fato, mas, enfim, acho que são coisas agradáveis também, não custa tentar. Uma vez pacificado ou resolvido um pouco de que tipo de prática ou que tipo de exercício que a gente pode fazer para se tornar criativo, a gente vai para um outro degrauzinho, né, dentro desse espectro, que é o da inovação. E aí, antes de entrar nisso, eu só queria só parar um pouco antes de falar sobre as várias formas de inovação, porque tanto a imaginação com esse exercício cotidiano do café ou de onde quer que seja que vocês estejam, quanto esses exemplos de coisas que podem ser feitas para vocês se tornarem mais criativos, são exercícios muito de longo prazo, né? Não é algo que você vai fazer uma vez que vai te tornar alguém criativo. Então, é uma capacidade ou é uma disposição muito mais da personalidade, da forma como a gente pensa, do que algo que você aprende, executa e pronto. Então, são sim coisas de longo prazo. Acho que por isso também eu gosto tanto da frase do Van Gogh. É pedacinho por pedacinho, é no dia a dia e continuamente que a gente vai usando essa nossa habilidade, vai voltando talvez um pouco para essa habilidade que a gente tinha mais na infância, que foi sendo lapidada, e espero que não em todos os casos, e com certeza não completamente, porque os exemplos que eu conheço de quem foi, né, retomando e tentando estruturar a vida para fazer essas experiências de ter ideias mais criativas, ou de minimamente ter ideias, sempre dão muito certo, sempre dão bons frutos. Quando a gente vai para a inovação já é a exploração dessas ideias, é a exploração com sucesso, então não é simplesmente ter ideias criativas, né? A inovação é, de fato, algo já mais estruturado, que passa por um campo de estudo, algo que inclusive está estruturalmente dentro das organizações, né? Muitas organizações têm áreas dedicadas para isso. Então, quando a gente fala de inovação, a gente tem talvez um viés conceitual um pouco mais forte. E a inovação se divide basicamente em 4 tipos. Muito variável isso, tá? Eu uso 4 porque eu gosto e acho que esses 4 explicam tudo, mas se vocês pesquisarem, vocês vão encontrar 6, 8, 10, depende muito de quem está falando. O primeiro seria a inovação de produto, então é um pouco mudando o quê, né? Então, dentro de uma empresa, é você oferecer um novo produto ou realizar melhorias dentro daquele produto que você já tem. Então, eu tenho uma lapiseira, agora eu tenho uma lapiseira com uma borrachinha atrás. Simples assim? Simples assim. Isso é inovador? Isso é inovador. É explorar ideias. Não é necessariamente ter ideias de tecnologia da informação, ou ter ideias que envolvam tecnologia, ou que envolvam 4G, ou que envolvam internet das coisas. Pode ser. Essas provavelmente são mais valiosas, ou são têm uma exploração mais rentável, digamos assim. Mas toda e qualquer alteração num produto é um processo de inovação de produto. Então, colocar novas funcionalidades, novos acessórios, é um processo de inovação. É claro que não é uma coisa simplesmente estilística, então, antes eu tinha um bolso na frente, agora eu tenho um bolso atrás, ou então a lógica das temporadas e dos sapatos, né? Eu tenho um sapato com bico redondo, depois sapato com bico fino, depois daí a 2 anos sapato com bico redondo de novo. Isso não é por si só inovador, é um processo sim de diferenciação, mas não é necessariamente inovador. Mas pensar em coisas diferentes, em melhorias diferentes para os produtos que uma determinada empresa oferece, é uma prática da inovação. Isso pode ser feito também para um serviço. Então, dentro da mesma lógica de que tem empresas que produzem produtos, sapato, copo, roupa, também tem empresas que produzem serviço.
cinema, por exemplo, ou próprio transporte, e aí ofertar esse serviço de uma forma diferente ou com melhorias é um processo de inovação. Então, uma sala de cinema que deixa de ter 40, ou não sei nem quantos assentos tem, mas vamos lá, 120 assentos e passa a ter 40 assentos, onde você tem garçom servindo comida e bebida, é um processo de inovação. Você pode cobrar mais caro por aquele ingresso e a tecnologia da sala de cinema provavelmente é a mesma. Você também pode ter inovações de processo, e aí você não está mudando o que a empresa oferece, mas está mudando o como. Então, uma inovação em processo um grande exemplo de inovação em processo é o surgimento de fast foods. Ao invés de eu fazer, ou de um restaurante fazer o alimento que o cliente pede no momento em que ele solicita, ele organiza aquilo numa linha de produção, né? Uma pessoa frita o hambúrguer, outra pessoa monta a salada, outra pessoa embala o hambúrguer, outra pessoa cobra. E deixa esses elementos pré-preparados para que na hora que o cliente peça, tudo seja montado muito mais rápido, e aí ao invés de você ter uma refeição que demora meia hora, 40 minutos, até 2 horas, você pede um sanduíche em 10 minutos, ele está na sacolinha para você levar, ou hoje só na sacolinha. Isso é mudar um pouco como. Você tem uma mudança, uma aceleração aí de produtividade, implementando métodos operacionais, né? Uma coisa que acontece depois da outra, dentro de um processo de produção. Mas a inovação também pode ser, dentro dessa lógica de mudar o como, uma inovação organizacional. É outro como que a gente está mudando, é a relação entre pessoas, é a estrutura da organização, mas isso também pode ter aceleração de produtividade. Então, o processo do fast food que eu mencionei, ele muda a pessoa que está montando o sanduíche não vai montar um sanduíche inteiro, ela vai montar partes dele, mas é a mesma pessoa que está montando o sanduíche. No organizacional, eu posso, por exemplo, eliminar toda a parte de cobrança. Perdão, gente. Então, não tem mais caixa no restaurante. Vocês já devem ter visto hamburguerias assim, não tem mais caixa. Aliás, acho que o próprio McDonald's já tem isso. Você pede dentro de um totem, então eu elimino uma função, e a pessoa que estaria fazendo aquela, né, interação com o cliente, ela vai fazer outra coisa. Então eu estou mudando um pouco a organização de como as pessoas estão e o que elas fazem. Não é tanto o processo continua o mesmo. Você pede a comida, você recebe a comida, ela é montada ali atrás do balcão da mesma forma. Mas a estrutura da organização é diferente. Dentro dessas quatro alternativas aí de inovação, elas sempre podem ser uma inovação incremental ou uma inovação radical. Né? Inovação incremental é o que as empresas fazem continuamente, são pequenas melhorias contínuas, então é um novo modelo de carro de um ano para o outro, ou é um novo processador de computador mais rápido, essas são mudanças incrementais. Aos pouquinhos ela vai pesquisando, vai investigando e descobre uma variação aí que vai melhorar um pouquinho o produto que ela já tinha. A inovação radical é uma mudança drástica, geralmente ela é associada à quebra de paradigmas, então você envolve não só uma alteração no produto que já existe, mas você pode estar criando um produto que não existe, ou mesmo um mercado que não existe. E aí eu acho que o grande exemplo sempre é o Uber. Não existia um mercado de carro ou motorista, de motorista particular temporário. Né? Algumas pessoas muito ricas tinham motorista particular, que trabalhava o mês inteiro com elas, o resto das pessoas ou pegava táxi, ou andava de ônibus, ou tinha carro próprio. Mas o Uber vem e estabelece um novo produto, uma nova forma de funcionar, né? E aí tem processo, tem serviço, tem produto, tem organização diferente, e cria um novo mercado. E aí, hoje a gente usa, e algumas pessoas até de forma bem independente, usam um serviço que alguns poucos anos atrás não existia, o que surge, portanto, como uma inovação radical. Curiosamente, a invenção do Uber veio a partir de uma viagem que um dos fundadores fez, eu não vou me lembrar agora qual foi o país, mas um país no norte da África ou no Oriente Médio, onde é muito comum que os táxis cobrem tarifas diferentes, uma para levar o passageiro do ponto de entrada até o ponto de saída, né, só o passageiro vai no carro, e outra tarifa mais barata, bem mais barata, para levar o passageiro e ir pegando outras pessoas no meio do caminho, mas ele pega essas pessoas na rua, as pessoas acenam, o motorista para e
e continua. Mas não é exatamente o modelo do Uber, mas isso que foi, pensando nisso, que ele começou a pensar como seria se a gente tivesse a possibilidade, e aí é nesse sentido que junta tudo, né? Toda essa ideia de treinar a imaginação, de aumentar nosso potencial criativo, para daí pensar, ou começar a ter ideias e soluções que possam ser inovadoras dentro de um produto habitual ou dentro de um mercado completamente novo, como foi o caso da Uber. E inovação é um processo de diferenciação, e diferenciação, assim, essa é a grande importância disso, né, porque a gente ouve falar muito que, nossa, as empresas precisam inovar, as pessoas precisam inovar, mas não fica muito claro por quê, assim, e é uma lógica de, se os serviços e produtos são todos iguais, a gente vai sempre competir por preço, né? Então, isso é o que acontece com commodity. Se eu produzo milho, meu milho é igual a todos os outros milhos, ou café é melhor ainda. Se eu produzo café, meu café é igual a todos os outros cafés. Quem vender mais barato e quem conseguir produzir mais barato vai vender mais café. Mas se eu começo a diferenciar o meu café, e eu não produzo simplesmente café commodity, né, assim, grão, mas eu produzo um café que tem um aroma diferente, ou que tem uma marca diferente, às vezes é uma inovação só uma inovação de marca mesmo, né, ele tem uma ideia associada a gourmet, ele está produzido de uma determinada forma, eu posso até gastar mais com ele, mas eu também consigo cobrar mais dele, porque eu estou me diferenciando do que seria a minha competição normal. Isso assegura com que os clientes voltem sempre para consumir aquilo, porque é o meu produto que interessa a ele, não simplesmente tomar café. E o grande exemplo disso está na indústria de telefones, né? Um produto, ou um telefone que se diferenciou muito bem e que tem um preço associado a isso, é o iPhone. O iPhone da Apple, ele não é simplesmente um telefone, inclusive eu acho que isso diminuiu um pouco, mas eu lembro que a maior parte das pessoas que têm iPhone não fala onde está meu celular, fala onde está meu iPhone. Elas até se referem com um nome diferente, porque é muito mais do que simplesmente um telefone celular. Às vezes, tecnicamente, o iPhone tem as mesmas qualidades, as mesmas qualificações que outros telefones que competiriam com ele, mas o preço dele é mais alto porque ele não está vendendo simplesmente o processador ou a aplicação, né, o software dele, o iOS ou a câmera. Ele está vendendo a ideia de ter um iPhone, que enfim, tem uma série de coisas associadas a isso, né? Ser legal, ser bonito, ser inteligente, ser interessante, ser rico, tem um monte de associações ao iPhone que são carregadas aí dentro do próprio iPhone. É a lógica oposta da Xiaomi, que tem um telefone ali, de novo, muitas vezes com o mesmo parâmetro técnico, com o mesmo processador, com 4 câmeras versus 4 câmeras, enfim, toda a parte tecnológica é muito parecida ou é equivalente, mas a Xiaomi está competindo por preço. Eles são mais um celular, que poderia ser da Samsung ou da Motorola ou de qualquer outra marca. Enquanto quem consome um Apple consome um iPhone. Então, a diferenciação, ela não necessariamente, e a inovação, de novo, ela não necessariamente é uma qualidade do produto diferente, ela pode ser uma marca diferente, ela pode ser uma experiência diferente, que te permite, ou permite às empresas, cobrar mais. Por isso, é uma exploração da ideia, né? É realmente transformar aquilo em algo que você possa vender ou que você possa trazer valor, né? Se não necessariamente dentro de uma estrutura de venda, mas dentro de uma estrutura de valorização. E aí menciono isso muito porque a lógica dos influencers, por exemplo, não é necessariamente vender um produto, mas é se diferenciar dos outros, e isso né, alimenta o produto deles, que é a própria vida deles. Então tem uma lógica de inovação aí também na produção de conteúdo, que é uma profissão super nova, e que com a qual a gente convive cada vez mais. Dado esse contexto de inovação, onde a gente tem né, um processo específico, vale dizer que inovação não é só teoria de existe processo, produto, ou inovação em marketing, ou inovação em branding, ou, enfim, e as várias variações de conceito aí que vocês vão encontrar além dos meus 4 básicos. Tem, óbvio, teoria para isso, mas inovação né, a lógica de ter ideias com valor, ou de explorar com sucesso, exige teste, né, então exige criar, testar, ver
ver se aquilo de fato é valorizado por quem você quer que consuma aquilo ou por quem você quer que aprove aquilo. E por isso, dentro das empresas, geralmente a inovação é tratada dentro da lógica de um funil. Você tem muitas ideias no começo e elas vão sendo lapidadas e vão sendo testadas até que você chegue a uma grande ideia no final. Isso lembra muito o processo que eu comentei no início de imaginação ou processo de criatividade. Quer dizer, é você sentar e observar um lugar e pensar nas muitas e múltiplas formas em que aquilo pode ser melhorado ou alterado ou enfim, independente das várias consequências dela. Por isso que o exercício de imaginação é tão crucial, porque a inovação não é e nunca foi em nenhum contexto, mesmo nessas grandes empresas mais inovadoras, na Apple, na Whirlpool, nas empresas que vencem aí prêmios de inovação no mundo todo, não é um cara que teve uma ideia, é um processo de muitas pessoas tendo muitas ideias e elas sendo filtradas e valorizadas e compreendidas e maceradas e alteradas dentro desse funil aí de inovação que as empresas têm. Isso também vale para a gente. Então, mesmo dentro ou fora de uma lógica de empresa, fora do ambiente de trabalho, eu quero inovar dentro da minha vida, eu preciso ter várias ideias. Ou eu quero alterar a decoração do meu quarto, eu preciso ter várias ideias. Por quê? Porque é em cima de várias ideias que eu vou melhorando, cruzando, trocando e pensando em qual é a grande ideia ou a grande solução para aquilo. E, portanto, e aí um outro ponto importante, aliás, é que dentro, quando a gente vai para organizações, quando a gente vai para um ambiente de trabalho e estudo, a inovação precisa de patrocinadores ou precisa de líderes engajados com a transformação, porque inovar é desconfortável, né? É deixar de fazer as coisas da forma como a gente sempre fez. Tem um potencial de valor enorme, né? Você pode ter uma ideia brilhante, ou você pode ter ou desenvolver um produto com alta demanda, mas não é algo simples, não é algo fácil. Então, não é algo que a gente faça sozinho. Por isso, de novo, aquele ponto do exercício de criatividade, conversar é muito importante, colaborar é muito importante, construir as coisas de forma engajada e com o time é o que faz com que a gente, de fato, teste e consiga atribuir o valor de forma adequada, e não seja algo que funciona para mim, e sim algo que funciona para um grupo, ou algo que funciona para um conjunto de pessoas. Isso posto, a gente vai para a parte de empreender, que é basicamente estruturar dentro de um processo essas soluções de inovação, né? Empreender é quase que uma formalização do processo de inovação. Necessariamente precisa ser algo tecnológico? Não, até porque a inovação não precisa. Mas precisa ser, quando a gente empreende, a gente precisa de um produto ou de um serviço que tenha valor de mercado. E para isso a gente precisa entender o mercado. Acho que esse é um primeiro grande mote aí de empreender, que qualquer guru e qualquer ambiente, qualquer empresário de sucesso vai falar que, né, é fundamental entender o mercado. Então, para quem que você está vendendo, qual que é o produto, qual que é a necessidade daquele produto. Às vezes esse mercado não existe ainda, como é o caso das inovações radicais, mas qual é o tipo de pessoa para quem você gostaria de vender ou com quem você gostaria de interagir dentro dessa empreitada. Essa é um primeiro grande mantra do empreender. E o segundo é errar cedo. Isso é algo que também vocês vão ler em qualquer lugar que fale sobre inovação e sobre empreendimento. Por quê? Porque não errar é impossível. Inclusive, estar disposto a errar é um pré-requisito, e por isso que o processo de imaginação, que é o primeiro lá de tudo, envolve criar ideias ruins, ou pensar em desdobramentos ruins. Porque você vai errar, você vai ter ideias que não dão certo. Nossa, vou reorganizar os garçons, e eles vão se trombar, e eles vão quebrar coisa todos os dias. Mas errando, e preferencialmente dentro do processo de empreendimento, errando cedo, porque você tem menos coisa a perder, que você vai entendendo o que dá certo e o que dá errado, e por que dá certo e por que dá errado. Apesar desses dois grandes mantras, empreender é um processo mais ainda mastigado do que a própria inovação. Ele segue protocolos, ele segue modelos. Então, a minha ideia aqui é dar uma pincelada muito breve no que são esses modelos, no que a gente já tem pensado aí fora no mundo, mas para que vocês tenham como referência. Estão me ouvindo? Beleza. Mas para que vocês tenham como referência de, nossa, quero empreender, para onde que eu vou, o que eu faço, ou tenho uma ideia, tenho uma, né, cozinho bem, faço doce bem, quero vender, assim, o que envolve empreender, assim, quero começar a vender isso, quero ganhar a vida com isso.
Sim. Então, as ferramentas que eu vou passar bem rapidinho nelas, até para a gente ter um pouco mais de tempo para perguntas, mas as ferramentas que eu vou comentar são mais para que vocês busquem referências depois do que para que a gente esgote todo o processo, até porque essa é uma conversa à parte. Mas a gente tem algumas possibilidades. Uma delas é o processo do duplo diamante, que é essa lógica de você abrir primeiro a sua ideia e explorando o mercado, redefinir a ideia, abrir de novo dentro de uma prototipagem e depois fazer testes para fechar ele de novo. Simplesmente, parece meio complexo, mas simplesmente quero vender doces, posso vender todos os doces, e aí você começa a trabalhar com um universo em que você faz brigadeiro, beijinho, goiabada, tudo, daí você vai para a redefinição, não, meu mercado, quem que é o meu mercado, o que as pessoas querem, o que eu sou melhor em fazer, define não, ok, dentro de todo esse universo de possibilidades de doce que eu posso fazer, eu vou fazer brigadeiro. Aí você prototipa, você produz um brigadeiro, testa, vê se as pessoas gostam do seu brigadeiro, se elas pagariam pelo custo que você tem com aquele brigadeiro, e aí você tem um produto. Ou você volta para o início do processo. Não, se não deu certo o teste ou a prototipagem, e de novo, errar cedo é sempre melhor você ter feito 10 brigadeiros para testar do que 100 brigadeiros, por uma questão, né, de investimento de tempo e custo. Aí você volta, se for necessário, para o entendimento e abre de novo, para daí fechar de novo, para abrir de novo. Esse processo é o processo do duplo diamante, tá? Uma outra lógica um outro processo que funciona, e é muito parecido, mas que funciona muito bem, é uma onda de desenvolvimento que as pessoas tendem a tratar como MVP, que é o produto mínimo viável, é uma sigla para produto mínimo viável, onde você cria tem uma ideia, né, uma concepção, desenvolve isso num produto, num MVP, que pode ser o mais simples possível, ele não precisa ser o produto de fato, e aí você volta para avaliação, se for necessário, se ele tiver que ser reavaliado, ou vai para uma aceleração. Então, vou tentar seguir o mesmo exemplo do brigadeiro, mas dentro de uma lógica de serviços, porque eu acho que essa ideia do MVP funciona um pouco mais para serviços. Decidi que eu vou produzir brigadeiro e vender doce, já sei que o meu brigadeiro é ótimo, todo mundo já validou isso, todo mundo compra de mim na minha turma, na faculdade ou no meu ambiente de trabalho, mas eu quero vender por WhatsApp. Como que eu faço esse primeiro MVP? Eu crio uma conta pego o meu próprio chip, crio uma conta de WhatsApp Business, coloco ali, faço um perfil, começo a responder e vou recebendo feedback. Não, as pessoas acham que eu demoro demais para responder, ou as pessoas querem quando elas querem comprar comigo, elas querem que eu entregue no mesmo dia, então eu já tenho que ter a produção antes, ou eu não consigo entregar no mesmo dia, então talvez o WhatsApp não seja a minha melhor ferramenta, porque é uma ferramenta mais imediata, preciso testar no Instagram, por exemplo, onde eu consigo trabalhar com encomenda, porque as pessoas não consomem então por impulso, enfim. Essa lógica do MVP é justamente isso, é você fazer um primeiro teste com o mínimo de custo possível, então realmente usar seu chip no seu próprio celular para entender o que funciona, e aí tentando alterar essas soluções. Sempre todo o processo de empreendimento, de empreendedorismo, assim como da inovação, ele vai se basear numa análise contínua do que está acontecendo e do porquê que as coisas estão dando certo ou errado. Por isso que os exercícios também de inovação são muito importantes, porque você fica mais alerta, mais atento, mais apto a perceber o ambiente ao seu redor. E aí, se isso deu certo, nossa, vendi pelo WhatsApp, funciona muito bem, todo mundo quer comprar, vou para aceleração, tá bom, então vou contratar alguém para fazer doce para mim, ou vou contratar meu irmão para responder as mensagens de WhatsApp, o que quer que seja, ou não deu certo, preciso ir para um outro aplicativo, aí você volta para o MVP, então se é Instagram, preciso criar um perfil, preciso ter foto, preciso ter marca, tem outras coisas associadas à mudança de plataforma, mas você continua nesse ambiente do meio, nessa faixa do meio aí de desenvolvimento. De novo, mais uma ferramenta para que vocês entendam que as coisas seguem uma determinada lógica, as pessoas não saem não saem empreendendo loucamente, ou pelo menos não se elas não querem perder nada, né? Mas assim, muitas coisas a serem exploradas aí dentro dessa lógica. Uma outra ferramenta muito, muito comum dentro desse ambiente de empreendedorismo é essa organização aí que se chama de Canvas. E se vocês procurarem no Google, vocês vão ver várias sistematizações disso, mas basicamente o Canvas é um lugar para você escrever e organizar como que vai ser o seu negócio. Ou seja,
para quem que eu estou vendendo? Qual que é o meu segmento de clientes? Se eu quero vender brigadeiro pelo WhatsApp, certamente eu não estou vendendo para o meu vizinho. Como que vai ser meu relacionamento com clientes? Eu preciso ser cordial com eles? Eu preciso mandar mensagem de bom dia? Ou eu não deveria mandar mensagem de bom dia porque o meu relacionamento com clientes precisa ser mais profissional? Qual é o meu canal de distribuição? Eu vou entregar pegando o metrô? Eu vou mandar entregar com Uber? Enfim, como que isso vai funcionar? Do mesmo lado, quais são os meus recursos para isso? Eu sei produzir brigadeiro, mas quem que sabe responder cordialmente os clientes no WhatsApp? Ou quem que sabe distribuir? De repente é um primo que tem moto que vai fazer essa distribuição para mim e por aí vai. Quais são as minhas fontes de receita? Então, da onde que eu vou receber dinheiro? Da venda de brigadeiro. Mas qual é principalmente a minha estrutura de custos? Né? Então, assim, quanto que custa eu produzir o brigadeiro? Certamente não é só o leite condensado e o Nescau. Certamente tem o tempo de alguém respondendo, tem o meu primo com a motocicleta dele, ou o Uber que eu vou pagar e que vai ter que estar embutido no custo, isso, para eu, portanto, cobrar mais caro dos brigadeiros. Então, de repente, eu não consigo vender uma unidade, porque vai sair muito caro o transporte, eu tenho que vender um mínimo de unidades. Enfim, o Canvas é uma ferramenta para você organizar o pensamento em relação ao que vai ser o seu negócio, e aí qual que é a sua proposta de valor, ou seja, por que esse meu brigadeiro, ou por que esse meu serviço é o que é, e por que as pessoas vão consumir ele, e não vão simplesmente fazer em casa ou comprar do vizinho. Dentro dessa lógica de entender a proposta do valor, tem outra ferramenta muito importante, que é super importante para o marketing, que é a de desenhar personas. E aí não tem um método tão específico para isso, mas é de entender dentro do segmento de clientes, quem é o seu cliente, como que ele se motiva, o que ele faz, como que ele se mobiliza, por que ele quer comprar dentro daquela determinada lógica. E aí é realmente entender quem é o seu cliente. Assim, eu fiz recentemente um modelo de persona para um negócio e dar nome, colocar foto, pensar o que aquela pessoa faz no final de semana, criar objetivamente, concretamente uma pessoa que vai ser o seu consumidor na sua imaginação, porque a partir de entender quem é o seu consumidor, que você vai saber se você precisa dar bom dia no WhatsApp ou se você não precisa mandar continuamente mensagem para ele, porque ele é um jovem que quer brigadeiro naquela hora da tarde, ou porque ele é uma senhora que, além de querer brigadeiro, está habituada a comprar e vender de pessoas com quem ela conhece, tem proximidade, então essa comunicação contínua, por exemplo, pode funcionar e pode ajudar ela a consumir mais. E aí tem, apesar de ser uma estrutura meio livre, tem uma forma de criar essas personas, que é essa outra ferramenta que se chama mapa da empatia, que é um pouco mais uma ferramenta para organizar, no mesmo sentido do Canvas, mas que é um pouco dizer o que o seu cliente vê, o que ele fala, o que ele faz, quais são os desejos, e aí é realmente o que ele ouve, ou o que ele fala, sabe? Como que ele se comunica, porque para você entender o que movimenta, o que mobiliza a tomada de decisões dele, e aí, a partir disso, criar uma proposta de valor que seja compatível com o seu negócio. Isso porque, né, lembrando ali, a primeira grande mantra aí do empreendedorismo é entender o mercado. Então, essa parte de criar personas vai ser super importante. Tem, claro, e eu não posso deixar de mencionar, ainda que seja muito rapidamente, um processo meio burocrático, os desafios do mundo real de empreender. Então, tem uma questão de formalizar, de criar CNPJ, de emitir nota fiscal, ou tem uma questão de regulação, eu posso trabalhar com alimentos, ou isso precisa de uma cozinha específica, ou uma licença específica, a vigilância sanitária vai bater na minha casa ou não, quais são meus custos com o pessoal, uma coisa é eu pagar meu irmão, ou pagar meu primo, outra coisa é eu, de fato, ter um funcionário, registrar ele num sistema simples que seja, mas pagar custos trabalhistas para isso, enfim, existem desafios do mundo real dessa parte de empreendimento que precisam ser considerados. É óbvio, eu deixaria eles para um segundo momento, porque primeiro você precisa de uma ideia que tenha valor e com qual você consiga ganhar dinheiro. Ninguém abre CNPJ antes de ter ideia, ou de forma geral não. Mas isso não pode ser desconsiderado, porque chega um momento em que quanto mais profissional esteja seu negócio ou esteja seu empreendimento, mais você vai ser cobrado e vai precisar ter essas estruturas formais. Então, apesar de ser algo num horizonte temporal mais distante, eu acho que é sempre importante ter em mente dentro dessa jornada do empreendimento. E por fim, o que eu diria até para a gente trocar algumas ideias em torno das perguntas, é que é uma jornada de trabalho, tanto a imaginação
quanto os exercícios de criatividade, a parte de desenvolver inovação. Sim, ninguém nasce criativo, ninguém tem o dom da imaginação. É um trabalho contínuo, né? Tornar-se criativo, tornar-se imaginativo, tornar-se empreendedor, é um trabalho contínuo, e tem que ser um trabalho de pensar em prol desse objetivo o tempo todo. E aí, dadas, óbvio, as contingências, cada um tem suas próprias dificuldades e suas próprias facilidades com esse processo, planejar, pensar o que você vai fazer naquela semana, daí a 2 semanas, aonde que você quer chegar com aqueles exercícios, e resistir às adversidades, né, putz, eu estou cansado, não tenho tempo, etc., são ferramentas fundamentais para que a gente consiga ir saindo desse primeiro passo de se tornar mais imaginativo até, eventualmente, estar num ambiente de empreendedorismo mesmo. Eu acho que é isso, pessoal. Vou parar de compartilhar minha tela para eu conseguir ver vocês novamente e a gente conseguir conversar um pouquinho mais. Uau! Quanta coisa, muito legal. Depois acho que você não estava conseguindo ver o chat, né, Não. Catarina? Mas, nossa, minha câmera, agora que eu vi aqui que eu estava com a cabeça, pronto, agora voltou. O pessoal estava comentando aqui, uns já tinham ouvido falar o Léo falou que já tinha visto o método do diamante. Aí o pessoal começou a falar, quando você falou do iPhone, das marcas, né, como todo mundo fala do Bombril e da Gillette, do iPhone, do Post-it, do Cotonete, né, tem vários comentários aqui sobre isso. E aí, quem que tinha pergunta? O Alex estava com uma pergunta, né, acho que agora é o momento de vocês comentarem o que vocês acharam, tirarem dúvidas com a Catarina. A Michelle falou que já tinha feito o exercício do Clips, né? Achei demais. Eu nunca tinha visto, nunca tinha nem pensado, vou tentar fazer daqui a pouco. É bem legal, assim, eu vi aqui que você escreveu também sobre uma fita adesiva que não faça barulho. Essas coisas que às vezes você tá no dia a dia incomodado com alguma coisa e começa a pesquisar o porquê que não pode ter barulho, ou qual que é a cola que usa ali, enfim, cada problema que surge, assim, o exercício do Clips ajuda muito nisso, porque você começa a pensar o que que é isso e por que que isso, de que tamanho poderia ser, como que isso pode ser, de que forma que eu posso usar ou desenvolver isso, e aí você chega a isso, na fita, na cola, na forma como ela tá, por que ela é redonda e não quadrada, por que ela já não vem cortada em pedaços. Eu já pensei isso quando eu estava pintando coisas de um tamanho específico, eu queria muito uma fita que já viesse picotadinha, então, enfim, muitas ideias boas aqui de secador sem barulho. Nossa, excelente. Eu acho que, de forma geral, Catarina, muito do que você falou, e que eu acho que é muito válido para todo mundo que está aqui, para os nossos alunos e para quem é nosso aluno também, é que essa questão da criatividade, da inovação, você não compra isso, né, num curso, você não nasce assim, e se você não nasceu, você nunca vai ser uma pessoa criativa. Tem várias formas da gente treinar e abrir o nosso olhar para isso, né, tipo, essas pequenas coisas que a gente, no dia a dia, aceita que não nos satisfazem, e a gente não abre o olhar para pensar em como elas poderiam ser. E isso é o que um criativo faz, você acha, assim, um inovador é uma pessoa que tem esse radar ligado? Sim, eu acho que sim, eu acho que é uma pessoa que tá habituada a olhar para as coisas e ao invés de pensar, nossa, isso aqui está errado assim, ou isso aqui me incomoda assim, pensar como isso poderia ser diferente. É óbvio, o próximo passo disso é a pessoa resolver o problema. Às vezes isso é muito mais difícil, ou é um problema que não pode ser resolvido por uma questão técnica, acontece, ou ele pode ser resolvido, mas ele é muito custoso, também acontece. Mas em alguns casos ele pode ser resolvido, ele é simples de ser resolvido, mas não é algo. Ninguém pensou, ninguém, né? Tava todo mundo deixando aquilo para lá, assim. Para algumas coisas isso tem inclusive valor econômico. Então, eu acho que o potencial criativo, essas pessoas criativas, especialmente dentro das organizações, elas são pessoas que enxergam o problema não como algo que incomode, mas como algo que elas podem resolver. Isso é fundamental, assim. E eu diria que até, assim,
é algo que a gente pode explorar muito mais no que a gente faz e no que a gente é. Então, como eu disse, é muito difícil, eu falo com adulto, e principalmente com jovens adultos entrando no mercado de trabalho, com muita frequência, ninguém se enxerga criativo, ninguém se acha imaginativo, ninguém se acha inovador. E muitas pessoas são, de fato, mas porque elas não entendem ou não se entendem ainda como alguém que tem esse olhar de pensar uma forma diferente de fazer aquilo. Às vezes é até um olhar preguiçoso, talvez dentro do ambiente de tecnologia vocês tenham contato com pessoas assim, mas os meus conhecidos, meus amigos programadores, eles dizem com muita frequência, eu me tornei programador porque eu tinha preguiça de fazer, assim, eu olhava para a coisa e falava, nossa, não é possível que eu tenha que fazer isso seguindo esses 10, 20, 60 passos, não, deixa eu criar aqui um código que resolve e faça 60 vezes por mim, sabe, e aí daí você tira várias soluções, por não querer fazer as coisas de uma forma incômoda, aí você tira várias soluções que simplificam o trabalho, assim, se é um problema de um, provavelmente é um problema de vários, e aí você vai trazendo isso, né, para essa estrutura de valor. Ótimo. Queria ouvir da galera aqui. Quem quer falar? Enquanto o pessoal não se manifesta, eu quero fazer uma pergunta. Começa, Jo. Vou lá, hein, gente? Vou abrir a porteira. A gente percebe que para você ser criativo, você, na maioria das vezes, é algo que você sacou que precisa de uma mudança, ou algo que você vê que precisa de uma melhoria. Hoje, a gente está num mundo extremamente competitivo, onde tem várias pessoas disputando uma vaga de emprego, e às vezes a gente sente a necessidade de ser criativo. Você precisa ser criativo, senão você vai ficar para trás, você precisa ter uma boa ideia. Como que faz? Como é que a gente pode ser criativo sob pressão? Existe essa possibilidade de ser criativo, você ser obrigado a ser criativo? Porque eu acho que muitos campos de trabalho hoje exigem que você seja criativo, mas como ser criativo num ambiente de pressão? Acho que essa é uma pergunta muito boa e, assim, em uma certa medida isso depende um pouco do processo, né? Tem gente que funciona muito bem sob pressão. Eu tenho, enfim, colegas e funcionários que eles não vão fazer aquilo 10 dias antes, porque é na pressão, no último dia, nas últimas 2 horas que a ideia vem. Isso pode acontecer. Mas via de regra, eu não acho que simplesmente estar pressionado a criar algo, nossa, eu preciso ter uma ideia brilhante, é o que vai fazer você criar algo muito bom, assim. E acho que parte disso inclusive, aquele a recomendação, né, assim, o caminho da distração para a criatividade. Cara, eu não consigo ter uma ideia boa se eu estiver só olhando para uma coisa. Então, vou cozinhar, eu tô aqui 20 minutos olhando as verduras, que não vai sair, assim, eu não vou pensar em nada legal para fazer com as verduras, sabe? É parar de olhar para aquilo e começar a olhar para outra coisa que vai te trazer ideias boas. Para isso, geralmente, você precisa de tempo. Né? Assim, com escrita, eu falo muito para minha equipe, tipo, é o teste da gaveta. Beleza, você escreveu algo, guarda e volta naquilo amanhã, ou volta naquilo depois de amanhã, porque você vai ter outras ideias, você vai viver alguma coisa aí no meio do caminho entre hoje e daqui a 2 dias que vai te fazer ter outras ideias ou olhar para esse texto de forma diferente. Mas sem tempo, um tanto difícil, né? Assim, eu acho que não dá para desconsiderar o fator de que, sim, às vezes num ambiente de trabalho você precisa ter uma ideia boa muito rápido, mas isso só vem, quando vem, que nem sempre vem, se você tiver muito treinado a fazer isso continuamente. Então, por isso que o que eu bato mais na tecla, assim, que se tiver uma ideia que vocês precisam levar de hoje é essa ideia, assim, é a lógica de que você precisa estar o tempo todo pensando de forma inventiva, né? Assim, então, o tempo todo, nossa, isso me incomoda, como poderia ser, como não poderia ser, por quê? A coisa que eu mais pergunto no meu dia a dia é por quê? Que é uma fase das crianças. Acho que alguém comentou aqui que tem 11 sobrinhos. Assim, toda criança passa por uma fase do porquê, que você pergunta porquê para tudo. Se a gente conseguisse aplicar isso no nosso dia a dia, sabe, de perguntar o porquê para tudo, você começa a pensar e as pessoas, você se vê obrigado a responder sua própria pergunta, os outros ao seu redor se veem obrigados a responder, e isso vai fazendo com que você pense de formas diferentes. Em algum momento você vira uma pessoa que consegue ter ideias rápidas. Mas, assim, a pressão por si só de precisa ter ideia rápida agora, realmente não é o grande vetor de mudança ou de ideias inovadoras, etc.
O Nixon foi poético aqui. Nossa. Muito bom. Muito bom, é isso. Eu acho que eu concordo bastante com essa frase. Acho que é por Foi aí. profundo isso aí, eu gostei. Vamos, E gente. para o pessoal que faz o curso de TI, eu acho que faz muito sentido isso que você falou, Catarina, que é você olhar para um problema já pensando em resolver, porque a vida da galera que vai ser suporte de TI vai ser resolver o problema dos outros. Então, se você não gosta de problema, né, não trabalhe com o suporte. E eu fico muito feliz de ver, às vezes eu e a Júlia, a gente tem umas dificuldades no computador, umas dificuldades tecnológicas, e a gente manda no grupo dos alunos e sempre alguém já vem e fala, tenta isso, tenta isso, tenta isso, ou essa coisa do programador, né, tenta fazer essa gambiarra aqui, Alex, eu faço umas bugigangas em casa, tipo, vou tentar resolver de algum jeito, mesmo que eu não saiba, eu preciso descobrir como fazer, né? Acho que a vida de quem trabalha com atendimento e com suporte caminha muito nisso, e vai contra o que muitos acreditam, né, de que quem trabalha com tecnologia é um profissional fechado, que não vai criar, que vai ficar ali olhando para o computador o dia inteiro, né, que é um mito. Exato, exato. Não, eu acho que é bem isso, assim, até porque a última coisa que alguém, dentro de um atendimento de TI, assim, a última coisa que alguém quer ouvir é, não, o sistema não deixa eu fazer isso. Não dá Tudo para bem, fazer, às não dá vezes para até não resolver. dá mesmo, ou dá, mas você não pode, né? Porque tem isso também, dentro, às vezes, de uma estrutura mais rígida. Mas, assim, acho que a ideia de gambiarra, ela é a minha ideia preferida na vida, assim, porque às vezes você copia e cola um negócio diferente, altera uma coisa, pode ser uma coisa simples, tipo, que não é a solução óbvia, não é para o que aquilo foi criado. Por exemplo, eu amo criar GIF com PowerPoint, eu tenho certeza que a Microsoft não pensou no PowerPoint para criar GIF, mas eu coloco uma animação ali, faço ele repetir ad infinito e salvo como GIF, porque ele só pode salvar um PPT como GIF, e pronto, tá lindo, sabe? Eu não consigo criar de outra forma, eu não sei mexer no software super de vídeo, de sei lá o que tem disponível, que são às vezes mais caros ou mais difíceis de mexer, pelo menos para mim são mais difíceis de mexer. Então, assim, para mim é ótimo, é uma solução ótima. Não foi pensado para isso, mas é uma gambiarra, provavelmente é uma gambiarra, mas assim, é algo que funciona, é rápido, é barato, atende a minha necessidade eventual de ter um GIF. Então, é o caminho, assim. Acho que tem umas perguntas aqui já, assim, o quanto o emocional afeta a criatividade. Eu acho que bastante, assim, na verdade eu acho que o emocional afeta bastante tudo, né, muito, provavelmente eu sou bem menos produtiva num dia em que eu tô triste ou que eu tô cansada com sono também, o sono também afeta muito, mas, mas a parte da criatividade, eu diria que talvez não afete mais do que as outras coisas, porque não é, de novo, é um exercício, assim, não é tanto você não precisa estar numa condição ideal, isso também é bem importante, assim, mesmo os artistas, ou tem escritores, tem uma escritora que eu gosto muito boa, daqui do Brasil, inclusive, que chama Aline Valek, que fala com alguma frequência, tipo, cara, escrever é exercício, é sentar todos os dias, meia hora, 2 horas, se eu estiver triste, eu escrevo coisas ruins, mas às vezes, desse ruim que eu escrevi hoje, amanhã eu tenho uma ideia genial, porque eu fiz algo hoje que não estava bom, porque eu estava cansado ou triste, então, é muito mais o processo e a repetição do que você esperar o momento ideal em que você está feliz, bem disposto, aberto a novas ideias para conseguir ter ideias boas, assim. É repetição mesmo, é processo mesmo, assim. Então, óbvio, afeta, mas acho que afeta todas as outras atividades, mesmo atividades braçais, por exemplo, ou enfim, atividades que não exigem tanto da criatividade. Como saber vender seu potencial criativo numa entrevista de emprego em TI? Acho que, assim, eu nunca fiz uma entrevista de emprego em TI, porque eu não sou uma pessoa de TI, mas eu já fui entrevistada entrevistadora para muitos outros cargos. Acho que potencial criativo é difícil de vender, porque é algo muito da personalidade. Assim como é difícil de vender qualquer coisa relacionada à sua personalidade. Dificilmente eu vou acreditar em alguém que me fala eu sou organizada só porque ela falou que é organizada. Né? Então, eu acho que a venda do seu, né, vender ou mostrar o quanto que você é criativo está muito mais relacionado à forma como você se porta continuamente na entrevista. Eu vou dar um exemplo bem básico. Assim, eu fiz
ontem, por acaso, uma dinâmica de seleção de pessoal, e aí a dinâmica era para as pessoas entrevistarem uns aos outros. Então, tinham 8 pessoas na sala, e ao invés deles falarem quem eles eram, eu fazia uma breve introdução, tipo, a Catarina é formada nisso e gosta de tal coisa, em cima do currículo da pessoa, e aí abria para os outros 7 participantes fazerem perguntas para essa pessoa. E assim, 90% das pessoas perguntam algo em cima do que eu já falei. Então eu falo, o fulano, o Joãozinho, trabalhou no Ministério da Justiça. As pessoas falam, comenta mais sobre seu trabalho no Ministério da Justiça. Essa é a pergunta. Ela é uma pergunta super válida, mas ela não é uma pergunta criativa. Uma pergunta criativa seria, como era trabalhar com o Moro, sabe? É um pouco fora da caixinha do que eu acabei de falar sobre a pessoa. Então, como você se desloca para o trabalho? O que você gosta de fazer no final de semana? Quer dizer, ninguém precisa perguntar sobre aquilo que eu já falei, mas via de regra as pessoas perguntavam sobre aquilo que eu já falei, porque elas não estão habituadas a pensar fora do espectro da realidade ali material que você coloca, sabe? Elas não estão habituadas a fazer esse exercício de imaginação que eu contei para vocês testarem, né, fazerem, assim. Então, eu acho que, sim, você sempre pode falar que você é criativo, aliás, eu recomendo que vocês falem tudo que vocês são, sem nenhum pudor, numa entrevista de emprego, mas dificilmente isso por si só basta, né, muito mais como você se comporta, você se mostrar uma pessoa que gosta de resolver problemas, fazer interagir ali de forma imaginativa do que você simplesmente eu só falar. Tô lendo aqui enquanto isso as outras perguntas. Como saber se sou criativo ou apenas maluco? Eu não acho que, assim, a não ser que seja um problema psicológico diagnosticado, que eu não imagino que seja o caso, eu acho que não tem pessoas só malucas, assim. E aí, de novo, assim, a criatividade, ela é essa lógica de você ter ideias, podem ser ideias doidas, não necessariamente elas vão ser ideias valorosas. Então, eu acho que o grande pulo aí é assim, nossa, eu tenho ideia de um copo em que eu bebo por baixo, ao invés de beber por cima. Ele abre um compartimento e eu bebo. É uma ideia criativa? Mas assim, isso tem valor? As pessoas querem comprar, querem usar? Como que isso muda ou melhora a vida das pessoas? Eu acho que o potencial de uso, principalmente profissional, né, da criatividade, ele está muito relacionado a isso. Assim, é só uma ideia divertida, pode ser também, não vejo nenhum problema nisso, ou é uma ideia divertida e que eu consigo explorar, e que eu consigo ter valor, e que eu consigo agregar mais pessoas. Então, talvez o melhor teste para saber se você só é maluco, Alex que fez a pergunta, é compartilhar a ideia com as outras pessoas. Se elas falarem, nossa, genial, muito bom isso, você é muito criativo. Agora, se elas falarem, nossa, para quê? Que ideia louca, aí provavelmente está mais no espectro do maluco aí. Não que isso seja ruim, tá? Eu acho que é ótimo, meus melhores amigos são. O Nixon está perguntando que se o perfeccionismo é aliado ou vilão da criatividade. Nossa, muito difícil essa pergunta. Difícil mesmo, assim, eu acho que é mais vilão, provavelmente, porque a lógica Michele respondeu aqui sobre o copo que bebe por baixo, eu dei uma risadinha, foi mal, vou continuar aqui. A lógica de ter ideias criativas e de ter ideias com valor para os outros é justamente você conseguir colocar na rua e testar. Então, pode ser só na conversa com alguém, ou pode ser realmente um protótipo, assim, montei, peguei um copo, virei ele de cabeça, tipo, peguei um copo normal, tem um copo aqui pequenininho, mas tem um copo normal, fiz um furinho, coloquei um adesivo, vou ficar abrindo para eu beber aqui, vou mostrar para as pessoas. Se você é perfeccionista e você quer que esse copo não seja assim branco, né, que ele seja bonito, que ele tenha um design mais legal, que o furinho que abre não vaze, ou seja, se você está esperando o teu produto ideal, ou o serviço ideal, ou a ideia genial, perfeita, lapidada para mostrar para os outros, dificilmente você vai chegar a mostrar para os outros, porque a ideia perfeita não existe até que você converse com alguém e ela fale, nossa, cara, nenhum sentido beber por baixo, por que você está tendo essa ideia? Ou que alguém fale, não, muito bom, mas acho que ao invés de você colocar embaixo, você tem que colocar no canto, porque encaixa melhor a boca, porque alguém testou a ideia que você teve. Então, assim, eu diria que é melhor, nossa, muitas pessoas que bebem as coisas por baixo, eu estou muito surpresa, é melhor que você faça, não é aquele velho ditado, feito é melhor que perfeito, assim, é melhor que você faça e teste, troque ideia e converse, e aí melhore em cima disso a sua ideia, do que você espere ela tá absolutamente redonda
para que você consiga colocar ela na rua e ver se ela tem valor. Então, eu diria que o perfeccionismo é mais vilão. Eu não diria 100% vilão, porque assim, a mentalidade de sempre melhorar ou de sempre deixar aquilo, né, mais próximo do ideal é uma mentalidade boa. Ela só precisa de alguns freios. E aí, se você é uma pessoa muito perfeccionista, talvez junta com alguém que é muito displicente com a alta qualidade, porque aí vocês vão ser bons sócios, assim, você vai estar freando, não, a gente precisa melhorar isso aqui, ele vai estar, não, vamos colocar isso na rua, vamos testar. Acho que dá sempre para balancear isso dentro de um grupo, ou de um trabalho mais colaborativo, porque a gente tem defeitos mesmo, é normal. Isso aí sou eu e a Júlia, viu, Catarina? A Júlia é bom. doidona. A Júlia é doida e eu sou assim, não, Júlia, pelo amor de Deus, não tá direito isso aí, não, Júlia, olha essa vírgula. E a Júlia assim, já falei, já. E aí, olha só, Mas a gente se completa. A gente se completa, e isso que você falou, e do lance do perfeccionismo, inclusive, é algo que a gente tem aplicado na gestão desse projeto, porque quando veio a pandemia, a gente foi pego muito de surpresa, a gente não sabia o que fazer, o formato ideal e o formato perfeito foi por água abaixo, e a gente tinha que trabalhar com o que dava para trabalhar, né? A Tati, maravilhosa. Eu e Júlia somos perfeitas juntas. Então, até para a pergunta do Nixon, né? Muitos da. Até o Vamos Falar foi uma tentativa nossa, do tipo, vamos ver se funciona, porque o cenário ideal já era, o perfeito não existe mais. As aulas online, vamos tentar e ver o que acontece, vamos tentar rotear a internet do celular e ver se dá certo, vamos tentar emprestar notebook e ver se funciona. Então, a gente é a prova de que funciona mesmo, assim, bota a ideia para rodar, e aí vai ajustando e vai aperfeiçoando com o tempo, até que a gente chegue num formato tipo, nossa, agora ficou legal, agora isso aqui a gente consegue, né, seguir desse jeito, consegue vender, consegue copiar e colar, né? E uma coisa importante que é, além da gente testar, tentar e tentando, a gente vai trocando ideias e ouvindo ideias. É muito importante isso também. Por isso que eu acho que a dupla dá certo, né? Porque a gente aceita sugestões e a gente fica à vontade para dar sugestões. Então, às vezes, em coisas até mais simples. Um texto. Escrevi isso aqui, o que você acha? Aí manda para outro, a gente pode ajustar aqui, ou pode fazer outra coisa ali. E aí, dessa troca de ideias, vai surgindo outras ideias e as ideias das melhorias. Mas sempre ouvindo e testando. A pergunta do Alex, de ideia maluca ainda, é boa também. Eu acho que isso é fundamental, porque o mais comum é a gente ficar muito apegado à solução que a gente fez, né? Assim, nossa, fiz um texto aqui, eu trabalhei tanto nele, que alguém para e aponta, nossa, isso aqui pode ser diferente, você já fica resistente. Assim, isso é uma coisa que eu falo muito para minha equipe também, não fala não, fala sim mais, ou fala vou pensar. Porque às vezes o seu primeiro impulso do não, ele é um impulso só porque você está, tipo, muito apegado com a sua ideia, assim. E aí já emendando na pergunta do Alex, assim, eu acho que uma ideia que você realmente acredita, se você insiste nela, mesmo que a maioria das pessoas não acreditem. Tem duas respostas, dois pontos sobre isso. O primeiro é, quem são as pessoas que não acreditam? Porque às vezes você está desenvolvendo uma solução que é para um grupo específico. Então, assim, é aquela coisa de você pensar na sua persona, sabe? No seu público-alvo. Isso aqui, eu falo com a minha mãe que eu vou fazer isso, mas ela fala que não tem o menor valor. Tudo bem, mas eu não estou fazendo isso para uma mulher de 50 e muitos anos. Eu estou fazendo isso para pessoas da minha idade. Ou eu estou fazendo isso para crianças. Então você tem que ouvir de crianças, tem que ouvir de pessoas da sua idade, se elas comprariam, se elas fariam, se elas se envolveriam. Porque elas são as pessoas que você quer escutar. Agora, se você está falando com as pessoas que precisam consumir e elas falam, não, isso não vai dar certo, não compraria, aí ouve, porque assim, é importante também. E aí talvez ouve não só com, não, tudo bem, não compraria, mas e se fosse diferente assim? Ou como que você compraria, ou como que você faria? Né, tentando trocar, mas e buscar feedback. Eu acho que um dos grandes, já indo também um pouco para a pergunta do Cássio, um dos grandes processos e formas de explorar a criatividade é pedir para conversar com as pessoas, porque sozinho a gente não tem ideia, assim, a gente pode até imaginar, mas a gente não tem ideias com valor, porque as coisas de uma cabeça só, gente, elas só vão atender aquela única cabeça, né? Então, assim, eu falei para minha mãe de uma ideia que eu tive, e ela falou que não era boa, e ela é meu público, eu quero vender para mulheres de 50 e muitos anos.
Então eu viro, ao invés de falar, não, tudo bem, então tá, minha ideia é ruim, vou fazer outra coisa, é perguntar por que é ruim, o que você não gosta, o que você gosta, como que isso daria certo, você achou caro ou você achou ruim, você achou feio, ou, sabe, ou será que alguma amiga sua não gosta, apesar de você, disso não ser bom para você, pensa no seu grupo de amigas, ou pensa no seu, sabe, nas suas colegas de trabalho, porque aí você vai explorando mais e às vezes pensando em como sair dessa primeira ideia para outra mais lapidada, e depois outra mais lapidada, e depois outra mais lapidada, ao invés de ficar preso a uma única coisa que você só está conversando consigo mesmo. Assim. Fora isso, para desenvolver criatividade, eu acho que assim, um pouco dos exemplos que eu falei, interagir, sair do seu habitual, ir para outros lugares, falar com outras pessoas, muito com crianças, gente, sério, acreditem no potencial das crianças, porque elas são muito incríveis para dar ideia bizarra que você consegue aplicar. Acho que isso ajuda bastante no desenvolvimento. Só fazendo uma observação, isso que tu fala, Catarina, sobre o potencial de ideias é importante, porque, por exemplo, eu sou voluntário da Junior Achievement aqui em Pernambuco, e a gente participa de um programa chamado Mini Empresa, né? É um programa com jovens do 2º ano do ensino médio, e esses jovens, em um dado momento, eles precisam dar ideias para que a gente possa pensar num produto, né, para que a gente possa formalizar esse produto, escolher pontos de vendas, pessoas, como é que a gente vai fazer esse produto rodar e a partir daí vender. Tudo isso pensado com o apoio de alguns voluntários, mas quem coloca a mão na massa, quem pensa na ideia, quem faz o marketing, quem cria, são os jovens. E aí, em um dado momento, eu acho que há 1 ou 2 anos atrás, uma jovem disse, pessoal, eu tenho uma irmãzinha pequena e às vezes a minha mãe quer sair com ela e tal, e quando ela leva a mamadeira já pronta, a mamadeira chega no lugar X já fria. E aí meu irmãozinho não toma, porque ele só toma o mingau morno. E aí ela trouxe isso pra gente, a gente pensou em várias coisas, como é que a gente vai fazer e tal, e acabou que essa ideia, ela foi o produto escolhido pela mini empresa, e a gente foi atrás do mercado se já existia um produto como esse, né? E assim, aqui de fato não existia, ou existia e era muito caro, uma bolsa térmica, né? Mas nessa lógica é de mamadeira. E acabou que a gente fez esse produto, né? Era um produto que conseguiu conservar a temperatura, muito bom, só que a gente mirou nas crianças, né? Mães que tinham bebês que gostavam de tomar o mingau quente. Só que quando a gente gerou esse produto e colocou ele no mercado, a gente acabou recebendo feedback de outras pessoas que adaptaram o produto, porque ele não conservava só a temperatura quente, ele também conservava o frio. Então, muita gente usou para colocar vinho, o pessoal colocou cerveja para levar para o carnaval, muita gente começou a levar suco para a academia, ou whey, ou enfim, a água, e aí muita gente trouxe esse feedback, dizendo, você viu para isso, você viu para aquilo, e a gente por trás, dizendo, a gente nem pensou nisso, né? Então, assim, essa ideia da criatividade, como as coisas surgem, às vezes, para a gente que tem uma concepção X, a gente não abre isso para outras ideias, para outras conexões, para como as pessoas vão fazer o uso ou não daquilo que a gente criou, né? Então, acho que essa ideia de ter a fala do outro, de entender uma ideia contrária, de ver como pode ser adaptado, como pode ser melhorado, é super importante. Então, acho que é uma sacada primordial nesse processo de criatividade e de criação também. Não, eu acho que é 100% isso, assim, e isso é a própria definição de pivotar, né? Então, assim, você começa com uma ideia, com o público, com o produto, e aí você descobre que tem necessidade, a tecnologia é aquela, ou a ideia está até acertada, mas tem uma outra necessidade que você não tinha visibilidade ainda, e aí você pode mudar totalmente de mercado, de marketing, às vezes até o nome da marca, daquela produção, para falar com esse outro público que tem mais interesse, ou que tem tanto interesse quanto, assim, então, e é isso, tá com os olhos abertos também para essas oportunidades que surgem, né. Você comentou isso, Gustavo, e eu me lembrei muito de um experimento que tem num livro da Tina Sealing, é uma autora que estuda muito, e enfim, tem alguns livros bem interessantes sobre criatividade, imaginação, inovação. Ela fez um experimento com a turma dela de Stanford, em que ela dividiu a turma em grupos e falou, vocês têm que criar uma ideia de negócio, e vocês vão ter como valor de investimento inicial o dinheiro que está aqui dentro desse envelope. Mas vocês só podem abrir o envelope depois que vocês tiverem a ideia. Então, vocês não sabem quanto de dinheiro, né, as pessoas não sabiam quanto de dinheiro que elas teriam para investir naquilo. E uma vez aberto o envelope, você tem 48 horas para executar a ideia. Então, assim, você já tem que ter tudo, absolutamente tudo definido antes de abrir o envelope, porque uma vez aberto, o seu tempo de execução é super rápido. E aí as pessoas, sem saber quanto que elas têm para investir, que geralmente é uma contingência
fundamental de criar qualquer solução de negócio, elas passam a ter ideias absurdas, assim, né, muito diferentes do que seria o original, quando você, o método original de pensar em desenvolvimento de produto ou de serviço, em que você sabe o que você quer fazer e quanto que você pode investir naquilo, etc. Enfim, o resultado é super interessante, ela premia ali quem conseguiu fazer mais recursos, né, quem conseguiu fazer mais dinheiro em cima daquele valor inicial, que eu acho que são $5, ou seja, é um valor bem pequeno. Tem grupos que compram um insumo para produzir alguma coisa e vender aquilo, então uma lógica tradicional de produção, mas tem um grupo que absolutamente não usou os R$5 e vendeu o tempo deles de aula para uma empresa fazer uma chamada de processo seletivo para aquela turma, para aquele grupo, e foi a turma que ganhou mais, o grupo de trabalho que ganhou mais dinheiro. Então, assim, foi super premiado, porque eles não pensaram, como eles não sabiam quanto eles teriam de dinheiro para investir, inicialmente, eles não pensaram em nada que precisasse comprar insumo, eles pensaram o que a gente tem de ativo, e eles tinham os 10 minutos de apresentar o projeto na aula, então falaram, vamos vender esses 10 minutos. Ou seja, é uma solução completamente fora da caixinha do que a professora tinha proposto, né, que é a Tina Sealing, que é essa autora, e completamente fora do que a gente pensaria se alguém falasse, olha, você tem algum dinheiro para investir em alguma ideia, o que você faz? Mas foi uma solução que trouxe ali a remuneração mais alta de uma determinada turma, é uma história que ela conta em um dos livros dela. Então, eu acho que é um pouco isso, assim, esses exercícios realmente de você ir imaginando e tentando criar, ignorando as contingências, não que elas não existam, elas existem no dia a dia, na vida real. Se a gente for criar um negócio, a gente vai ter que contar com o valor inicial ali de fazer um projeto, de fato, escrever, contar, pensar, inclusive, nessa parte de formalização, mas isso fica para um outro momento, sabe? Eu acho que o momento inicial, assim, é realmente desenvolver nosso potencial de imaginação, porque a parte mais formal é muito mais fácil de aprender num curso, num final de semana intensivo, do que essa disposição de criatividade, que é algo mais contínuo e que é um trabalho de longo prazo, assim, de médio a longo prazo, né? Não acontece do dia para a noite. Estou olhando aqui os comentários enquanto isso. O pessoal tá falando de roubar ideia. Eu acho que é muito mais difícil colocar ideia para funcionar do que ter a ideia. Porque ideia todo mundo tem, né? Você pode falar, na minha opinião, assim, você pode falar para as pessoas, eu quero ver se alguma pessoa vai colocar em prática e fazer acontecer. Eu acho bem mais difícil. E vale mais quem executa, né, no fim. Porque uma ideia que só existe na nossa cabeça não adianta nada, né? Não colocar no mundo. Não, sem dúvida. Eu acho que eu sou muito favorável desse processo de samplear, como diriam os paraenses, do que já está aí, assim. Porque, sim, alguém faz alguma coisa genial, tudo bem, tem direito autoral, não estou nem discutindo isso, tem patente, mas fora dessa lógica, desse universo jurídico, assim, tem uma ideia muito boa, mas a minha é melhor, eu consigo executar aquilo de forma melhor, assim, sabe? Eu acho que as grandes soluções, elas não são pensadas sozinhas. O ideal é que seja em colaboração, que ninguém roube nada de ninguém, mas assim, também eu não me sinto nem um pouco ofendida quando eu vejo que eu escrevi alguma coisa que alguém colocou o nome dela, eu falei, nossa, estava tão bom que a pessoa quis dizer que era dela, sabe? Assim, às vezes melhorou, às vezes tudo bem, quando você simplesmente copia e cola é meio triste, assim, né? Tem direitos, né, do autor, o tempo que a gente gasta para pensar e para produzir as coisas, mas acho que de forma geral, assim, se a pessoa pegou aquilo e melhorou, ela foi mais longe do que eu, e é ótimo isso, tanto para mim quanto para ela. Acho que é bem por aí, eu concordo muito com você, Marcelo. E tem muita gente que desiste, eu vejo muita gente que desiste da ideia porque fala, isso já existe. Mas se a gente for pensar, existe o Uber, a 99, o Cabify, existe o iFood, o Rappi, o Uber Eats, então não é porque alguém já inventou, porque não é uma ideia totalmente nova, que você não pode, né, criar algo no mesmo mercado parecido, com alguma adaptação, alguma diferença, né? Porque tem muita gente que fica bloqueada, mas já inventaram isso, não vou botar para frente. Não, eu acho que é bem isso, porque às vezes você tem, a lógica da diferenciação, né, que eu estava comentando, assim, às vezes você tem algo que funciona muito bem,
mas que não atende uma necessidade específica. E às vezes é de um nicho, é de um grupo específico, às vezes até de um grupo menor, mas é uma oportunidade, né? Então tem um, apesar da Uber, da 99, etc., tem um aplicativo que chama Lady Drivers, que é só para mulheres motoristas e aí para mulheres passageiras, portanto, porque ele atende a necessidade de mulheres que têm medo de pegar um aplicativo, pegar um motorista de aplicativo e passar por alguma situação de abuso, ou de desconforto, ou de insegurança, voltando tarde da noite, ou se deslocando sozinha, e por aí vai. Então, tem espaços, às vezes, em que você consegue concorrer, mudando um pouquinho a ideia. Então, assim, o algoritmo da Uber já existe, tudo bem, o seu pode até ser que ele não tenha a mesma estrutura, né, do ponto de vista de código, de base de dados para processar os pedidos de viagem e a comunicação com o motorista, mas assim, aonde que está e aonde que você pode se diferenciar? De novo, né, aquela coisa da persona, que grupo que você está atendendo? Essas pessoas já são atendidas pela solução que existe? Tá, tudo bem, se a solução já existe, todo mundo é atendido, não tem o que fazer, o dinheiro para competir é muito alto, você não vai competir, mas eu acho que isso só acontece na exploração de petróleo, que a gente não consegue começar a competir e não tem um nicho a ser buscado. Fora isso, nessa parte de serviços tem muito, assim. Acho que tem caminhos aí para a gente ir pensando, né, imaginando e saindo do óbvio, às vezes com coisas que já existem sim, mas com diferenças para grupos específicos ou para públicos específicos. Boa. Gente, acho que eu vou fazer um encerramento aqui, que se deixar a gente vai ficar falando até as 11 da noite, mas eu queria deixar alguns recados, que a gente pode continuar conversando no grupo do Discord, que tem, eu vou deixar aqui no chat. E aí, a Bruna Silva, que está aqui, que trabalha comigo na comunicação da JA, ela vai deixar o link. A Júlia deve ter também, mas eu sei que a Bruninha já está com isso engatilhado. O link da pesquisa, da opinião de vocês sobre esse encontro de hoje e sugestões para os próximos encontros. Solicitação de certificado para vocês receberem no e-mail de vocês. Semana retrasada deu problema com certificados, então, se alguém ainda não recebeu o correto, pode mandar um e-mail para mim que eu estou mandando corrigido, tá? E aí, quem tiver interesse em participar das turmas do ano que vem, tem um link também para vocês deixarem um registro rápido. Isso, a Bruninha já mandou. Deixa eu achar o link do Discord. Você tem aí? A Michelle está aqui? Será que a Michelle tem? Fácil para mandar? Como que o pessoal entra? Enquanto isso, a Bruninha pode falar do Futuro do Trabalho, que é um programa que a gente está com inscrições abertas. A gente pode mandar Vou falar rapidinho aqui. Pessoal, para quem tem interesse, o programa Futuro do Trabalho é um programa curto, até tem 5 horas de duração. É um programa que fala sobre inovação, criatividade, então está bem conectado aí com esse Vamos Falar de hoje, mas ele é muito legal porque fala das carreiras de autocrescimento, quais as carreiras que vão estar em ascensão e que vão estar super em alta daqui a alguns anos e como que a gente pode se adaptar nesse novo cenário de tecnologia e tudo mais. Então, quem tiver interesse, vale super a pena, é totalmente online e gratuito. Eu vou deixar aqui o link de inscrição, e aí vocês podem dar uma olhadinha e se inscrever. Boa. E aí, gente, nesse link da pesquisa, assim, são 3 perguntas ou 4 perguntas. Deixem sugestões para os próximos temas. E a gente vai fazer esses encontros de 15 em 15 dias. Michelle mandou aí o link do Discord, que é essa ferramenta que a gente está usando para conversar, trocar ideias, beleza? Eu não sei se está acontecendo com mais gente, mas para mim parece que eu não estou liberada para mandar mensagem no grupo do Discord. Michelle, minha suporte de Discord, você me ajuda? Eu acho que você tem que mandar no canalzinho que está escrito chat. Tem vários canais. Tem um canal que chama Avisos, que aí só eu e a Júlia conseguimos postar. Daí tem um canal que chama Encontros e o canal chat é aberto para todo mundo. Eu vou mandar um oi lá no chat para você ver se você encontra. Se não, qualquer coisa, você me manda um e-mail.
Viu, Ingrid? Qual coisa me manda. Não, consegui. Conseguiu? Uhum. Então tá bom. Gente, muito obrigada por todo mundo hoje aqui, super envolvidos e participativos. Catarina, super, super, super obrigada. Foi muito rico tudo isso que você trouxe. Acho que eu tô com a cabeça assim a milhão, vou ficar pensando várias coisas hoje, amanhã. E aí vamos compartilhar essas ideias também que forem surgindo, né? A gente pode falar mais sobre isso. Você tá no LinkedIn também, né, Catarina? Se alguém quiser entrar em contato com você. Tô sim. Podem me procurar lá. Eu acho que vou deixar aqui no chat também o meu e-mail, se vocês precisarem de alguma coisa, enfim, podem me escrever. E eu acho que pelo e-mail vocês me encontram no LinkedIn também. Muito bom. Quero ver No várias chat ideias fácil. surgindo, hein? Uhum. Não, com certeza, gente, foi um prazer. Obrigada pelo convite, foi ótimo. Eu adorei as perguntas, adorei que já teve várias ideias aqui, que eu fiquei depois voltando aqui no chat, várias coisas legais. Pena que eu não consegui olhar para os dois ao mesmo tempo, porque eu teria dado várias risadinhas aqui durante a apresentação. Muito obrigada. Muito bom. Gente, obrigada, boa noite e até a próxima. Eu vou mandar no e-mail de vocês quando a gente tiver as inscrições abertas para o nosso próximo Vamos Falar, tá bom? A gente vai conversando. Tchau, gente. Boa Boa noite. noite.